Olá, gente! Começa agora mais um episódio do Lumen, trazendo luz. E a gente, com mais uma vez, com convidados que você vai gostar de saber e ouvir. Tô aqui com a minha gata, Keila de Souza Vilas Boas. Hello! Mas aguenta as pontas aí que já já a gente volta. Yes. Voltamos e eu quero te apresentar a pessoa que está com a gente hoje, que é super especial, descobri no Instagram. Entra no Instagram dele aí, @Natan Bezerra, que você vai amar. Ele é super criativo, ele é pastor, ele é escritor, e nós vamos falar do livro dele ali mais tarde. De Brasília. De Brasília, da PIB de Brasília. E ele mesmo vai se apresentar. Seja bem-vindo, Natan. É um prazer te receber, é um privilégio. Eu tenho certeza de que hoje vai ser revolucionário. Muito obrigado. Bom, gente, uma honra, uma satisfação imensa estar com vocês. Eu já conhecia, né, o podcast pelo Instagram, o algoritmo entrega pra gente bons conteúdos, assim. Que bom! E a gente fica muito feliz. Aí o pastor Zé Carlos esteve aqui, né, eu vi o cortezinho lá dele, aí eu tive aquela percepção, então eles são de Brasília. E aí ontem eu recebi o convite e é uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês, poder compartilhar, poder compartilhar um pouquinho disso aqui com o público de vocês, né? O pessoal de casa. Então, tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Então, eu agradeço a vocês que me receberam aqui e agradeço a vocês também por estarem assistindo, né? Tenho certeza que vai ser um momento muito edificante. Natan, se apresenta mais um pouquinho. Quem é o Natan? Então, eu sou paraense, né? Nasci em Paragominas, uma cidade que fica ali 4, 5 horas de Belém, do Pará. Meu pai foi para lá, na juventude dele, meu pai é paraibano, então ele se converteu na igreja congregacional em João Pessoa, na Paraíba, foi para Paragominas, minha mãe é maranhense, foi para Paragominas, lá eles se conheceram, casaram, e eu sou o filho do meio de 3, né? Legal. Somos 3 homens, e meu pai é pastor, e quando eu tinha 8 anos de idade, isso em 1998, nós fomos para Altamira, do Pará. E aí lá o meu pai pastoreou por 22 anos. Hoje ele está pastoreando outra igreja de Paragominas, mas em Altamira, cidade ali da hidrelétrica, né, próxima de Belo Monte. Então, ele pastoreou lá por 22 anos. Eu, no meio desse período aí, quando estava com 18 anos, no início de 2009, fui para o seminário do Beta Brasileiro em João Pessoa. Lá eu conheci a Anne Caroline, que é minha esposa. Ela fez teologia também, sergipana. E lá aí foi assim, a gente saiu de lá noivos. Ela voltou para Sergipe, eu voltei para o Pará. 1 ano à distância, esse nosso noivado. Aí eu fui lá em Sergipe, casei com ela, levei ela para Pará de volta. E aí começamos o pastoreio em Medicilândia, ficamos 3 anos e meio, que é uma cidade que fica ali a 90 quilômetros de Altamira. Como pastor principal? Como pastor principal. Na realidade, eu estava nesse processo de ordenação pela CBN, né? A Ormiban, que é a Ordem de Ministros Batistas Nacionais. Então, tem todo um processo aí. E aí enquanto eu estava nesse período de estágio probatório, passei na prova teológica, tem toda essa questão. E aí eu fui para lá, a igreja era congregação, aí lá eu fui ordenado, aí a gente emancipou e a igreja aí virou de fato uma igreja, que até então ela era a congregação da igreja que meu pai pastoreava em Altamira. E aí assumimos esse trabalho, mas assim, era uma congregação, mas eu era o pastor presidente ali, né, da igreja. Muito jovem eu comecei, né? Fui para o seminário com 18 anos, me formei com 22. Com 23 anos eu assumi assim, essa função à frente da igreja. E foi um período muito, muito bom. A igreja de Medicilândia assim, fica marcada em nosso coração. E aí depois de 3 anos e meio lá fomos para Macapá. Já era uma igreja, já tinha 20 anos já de estabelecida. E já era uma igreja que já demandava de nós um pouco mais de maturidade ali no trato, e foi um período de crescimento muito grande ali, assim, com os irmãos, e foi uma bênção. E 3 anos, enquanto nós estávamos lá, foi que a gente passou pelo processo de pandemia, e foi quando eu comecei realmente a desenvolver o trabalho de redes sociais. Legal. Né? E aí lá em Macapá, quando finalizou esse processo da pandemia, que a gente entendi que o nosso tempo já tinha terminado ali. O pastor Zé Carlos já era um amigo e já tinha conhecido ele em alguns congressos que ele tinha de pregar lá no Pará.
E aí foi quando a gente fez esse contato, né? Eu falei, pastor, tem algum trabalho na convenção administrativo? Algum de que de repente esteja precisando? Tenho sentido no meu coração que já terminou o tempo aqui. E nessa época ele fazia parte da diretoria da Convenção Batista Nacional. E aí foi quando ele conversou com a diretoria e eles estavam precisando de alguém para tocar a comunicação da CBN, que estava parado. Como ele já conhecia o meu trabalho por meio das redes sociais, que desenvolvia ali, e aí ele pensou, acho que vai dar certo aqui. E aí me trouxeram para cá e aí a gente tem feito esse trabalho. E aí eu me formei em comunicação institucional, então além da graduação em teologia, eu sou formado também em comunicação institucional e desenvolvo hoje esse trabalho de coordenador de comunicação da CBN. Nós temos um podcast lá também, que depois que se terminar o episódio aqui, você dá uma pesquisadinha aí, Debatistas Podcast, né? Isso. Ele fica hospedado na TV Batista Nacional, é lá que a gente desenvolve esse trabalho. E eu sou, então, como falei, o marido da Anne, sou o pai da Isabela, tem 5 anos, ela é macapaense. Legal. E pai da Liz, que é brasiliense, tem 1 ano e 8 meses. 8 meses? Nós estamos. 1 ano e 8 meses, vai fazer 2 aninhos. Deixa eu explicar pra galera quem é o José Carlos, que ele falou. Explica aí, gato. Pastor José Carlos é pastor da PIB do Núcleo Bandeirantes. Isso. Eu já conheci ele há muito tempo das igrejas batistas, porque eu também já fui da Batista e já conheci ele lá. E pelas redes sociais, né? Porque ele tem bastante corte bem interessante também. Aí a gente, há muito tempo a gente está tentando trazer ele aqui. Deu certo dele vir semana passada. Foi semana passada? Foi. Não, foi essa semana mesmo, não foi? Não, foi a passada. Enfim, deu certo. E através do pastor José Carlos, o Natan, agora que a gente não sabia que era da mesma igreja, olha, quem sabe vai vir mais gente da PIB aqui, hein? O episódio do pastor tá aqui no nosso canal, você pode assistir depois, foi super interessante, bem diferentão, né? Depois você dá uma assistida por aí, mas Natan, como foi por que esse assunto que você trata na rede, para quem ainda não entrou aí na rede dele, ele tem cento e quantos? Hoje está com 132 mil seguidores. 132 mil seguidores, o legal é que ele faz um trabalho sensacional falando sobre música. Isso. Então, primeiro eu queria saber qual é o seu relacionamento com a música, né? De onde surgiu isso? E depois, por que queimou no seu coração esse trabalho? Porque é muito específico o seu trabalho na rede. Né? Você não está falando... e eu vejo assim, você não está fazendo daquilo uma piada. Você está, de um jeito divertido, você está ensinando coisas profundas. Isso. Né? Então, qual é essa sua relação com a música? Então, a minha mãe sempre ministrou louvor. Né? Quando a gente foi para Altamira, com 8 anos de idade... Ela ganhou um violão do meu pai, ela já tocava, né, já cantava. Só que como era um trabalho era um trabalho pequeno, já era uma igreja, mas como estava sem pastor, era um trabalho que precisou meio que reiniciar. Quando meu pai chegou, tinha pouquíssimas pessoas. E foi um trabalho assim em que a minha mãe foi tocar e cantar. E eu fui vendo aquilo. Eu não era nada afinado. Meu irmão mais velho é autodidata, sempre tocou e cantou. Meu irmão caçula também, ele começou com a bateria, hoje ele é um exímio ministro de louvor. O Jonatas, estou falando aqui minha mãe é a Jaqueline, meu pai é o Maurício, e os meus irmãos é o Magdiel, o mais velho, e o Jonatas, o caçula. Todos eles, assim, todos envolvidos com música, né? E só meu pai que não, meu pai é pregador. Então, meu pai ele tinha um sonho, assim, quando a gente era criança, falava assim, não, vou pregar o evangelho, a gente vai comprar uma van, vamos sair pregando o evangelho, vocês cantam e eu prego. E aí a gente vai tomando, cada um vai tomando o seu rumo, né? E a gente vai orando, colocando diante de Deus as coisas. Mas sempre era algo assim que ardia no nosso coração, essa questão da música. Como eu não cantava, quando eu tinha ali por volta dos meus 11 anos, eu entrei numa aula de saxofone, porque era um instrumento que eu achava muito lindo. Então cheguei a fazer 1 ano de teoria musical. Não tinha o saxofone, e por não ter o saxofone, era só lá na escola de música que eu pegava. Aí eu acabei meio que saí da aula. E aí meu irmão mais velho já tocava teclado. E aí pedi pra ele, mano, como é que toca essa música aqui? A musiquinha era No Egito escravo fui, sim, assim. Primeira música que eu aprendi no teclado. Ele me ensinou as notas, eu fui lá, peguei e tal. Olha, legal esse negócio, né? Comecei a tocar o teclado. E aí... tinha as oportunidades para cantar na igreja, eu falei, eu quero cantar ali Na época a gente comprou o playback do Kleber Lucas, Aos Pés da Cruz. E a primeira música que eu cantei na igreja foi Aos Pés da Cruz. Legal. Gente, essa história de playback era massa demais, né? Eu vivi essa história também. Eu sou formada em licenciatura em música, eu sou pianista. Uau. E eu fui ministra de louvor muito tempo, principalmente na Igreja Batista Filadélfia. Abraço, pastor Keyson, pastor Laudiane. Ministrou louvor na presbiteriana também.
Não, eu só tocava. Eu era tímida você ainda. toca- Eu só tocava. E ele é baterista. Ah, olha aí. A família é toda de músico. Ah, tem um vídeo que eu postei de um baterista aí. É um pastor falando do baterista. É um vídeo engraçado. Eu Tá sou da viralizado turma, lá. eu sou da turma dos playbacks. Cansei de cantar com playback por aí. Acho que o povo nem sabe mais o que é isso, né? Hoje em dia, eu acho que é raro. É raro. Hoje pra eles é karaokê. Playback deve ser. O que é isso, karaokê? Karaokê. Cadê a letra, né? Mas aí sim, aí cantei no playback pela primeira vez. E aí, nesse negócio de aprender teclado ali com meu irmão, comecei a gostar desse negócio. E com 15 anos de idade, mais ou menos, foi que eu comecei a ministrar louvor na igreja. A minha voz deu uma mudada, porque assim, até esses meus 12 anos, eu entrei na aula de saxofone porque parece que minha voz não dava, minha voz era muito rouca. E aí, com 15 anos, eu comecei a gostar desse negócio. E aí, comecei a ministrar louvor na igreja. Então, foram 3 anos, assim, dos 15 aos 18, em que eu ministrava louvor. Às vezes, o meu pai me falava assim, no culto dos jovens, né? Natan, você vai pregar. Aí, eu pregava 5, aí você tem 20 minutos. Eu pregava 5 e cantava 15. Então, tem uma música, né? Então, assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, irmãos, como está dizendo aqui a palavra de Deus, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus por isso. Tem uma canção que fala sobre isso? E aí, assim, o que aconteceu? Surgiu no meu coração... aí, assim, foi um período muito bom lá na igreja de Altamira, um período, assim, de um avivamento. Isso eu tô falando de 2005. Tô falando do ano 2005, 2005, 2006, por ali. Aí tinha algumas palavras que a gente observava. São pessoas dizendo assim, eu sonhei contigo, tu tocava teclado e a sua música chegava no céu. E eu comecei a ter algumas experiências assim. Teve uma vez em que meu pai foi usado em profecia para falar comigo numa vigília. E teve um dia também muito específico, que era um outro pastor da igreja, o pastor Edivaldo. A gente estava reunido assim, numa reunião de oração com alguns jovens. E eu estava pedindo para Deus assim, Senhor, fala comigo. No meu coração só, né? Fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz e tal. E achei interessante porque o pastor ele estava orando pelos jovens. E ele estava orando, abençoa, Senhor, guarda. Assim, aquela oração, né? Você sabe que a pessoa orando, falando com Deus. E eu ali pedindo, Senhor, fala comigo. Quando chegou em mim, ele realmente profetizou. Eis meu servo que eu falo contigo. Eu não lembro, assim, de todos os detalhes, mas uma das palavras que ele falou foi, eu te usarei entre as nações. A gente não sabia como é que era isso, né? E aí, isso era por volta ali, acho que de 2005, 2006. Foi um período, como eu falei, assim, que eu estava muito sensível à voz do Espírito e tal. Com 18 anos, isso eu estava no meu segundo ano do ensino médio. Terminei o ensino médio, eu estava trabalhando na papelaria, eu trabalhava com fotocópia lá, né? Uhum. E estava tudo certo. Meu pai falou assim, vai pro seminário, né? Eu falei, vamos, com 18 anos eu vou pro seminário. E aí meu pai é da Paraíba, ele conhecia ali o Betel brasileiro, embora ele não tenha feito o seminário do Betel, mas ele conhecia, né? E o regime de internato influenciou bastante na escolha dele de ser o seminário que eu iria estudar. Só que com 18 anos eu já não estava mais com aquela sensibilidade espiritual toda, aquela alegria toda. Eu estava apaixonado, queria ficar por lá, por Altamira. E foi um período muito difícil na vida, assim, na nossa vida, né? E o meu pai especificamente. Porque ele ouviu algumas críticas. Porque assim, ele falou, você tem chamado? Eu falei, tenho. Então você vai para o seminário. Eu falei, eu vou fazer aqui mesmo, à distância, no Metodista. Na época tinha que era o semipresencial, né? Eu vou fazer aqui mesmo. E foi um período foi muito tenso, porque Deus falava pro meu pai assim, o Natan tá nas tuas mãos. E meu pai sentia que ele não poderia abrir mão. Não, Natan, você vai pro seminário. Eu falei, não vou não, você vai. Você tem chamado? Eu falei, tenho, mas eu vou fazer aqui. Não, se você tem chamado, você vai se preparar lá no Betel Brasileiro, no regime de internato. Foi um período tão difícil, porque como era um internato masculino, a nossa criação foi uma criação assim, na rédea curta, em todos os sentidos. Meu pai, por ser paraibano, então, ele exigia, assim, aquele respeito. Não é pai, é papai. É senhor e senhora. Isso. Nesse nível. E o nosso namoro, ele disse assim, vocês só vão namorar depois dos 18 anos. Então, assim, era uma... Talvez para hoje seja uma realidade muito mais difícil de ser colocado. Mas ele conseguiu, assim, de certa forma, aos trancos e barrancos, né? Aos trancos e barrancos eu falo assim, porque a gente... Não namoramos só com 18 anos, mas o namoro sério foi. Mas teve uma vez que eu abracei ele no culto jovem e falei, papai, eu dei uns beijos escondidos, me perdoe. Me perdoa. Mas o que acontece? Nesse período, por ter... Assim, era uma situação que
Ele falava Olha, assim... é tão engraçado esse papo que o povo não vai nem acreditar que era desse jeito, né? Porque a gente também foi muito rédea curta. Meu pai e minha mãe. O Ricardo me deixava em casa às 10. Aí quando eu fiquei noiva era às 11. Ele falou assim, vou abrir uma exceção pra vocês. Podia chegar às 10, agora é às 11. Eu pensei que ia falar 1h da manhã. O povo hoje, olha, né? Os jovens que saem isso, de casa às 11. Então, mas isso foi tão bom, né? Não, isso me ajudou muito. Porque assim, até mesmo quando a gente estudava na escola, meu pai falava assim, vocês não vão citar balinha de ninguém. Porque era o medo de quê? De droga. É. A gente receber droga enganada, Você de também repente não viciar. podia pegar Cosme e Damião? Ah, isso aí não. Isso aí nem se fala. Na minha casa, nem pensar também. Não, você tinha... Gente, isso é vida de filho de crente. Filho de crente raiz, né? Não é crente Nutella, É isso não. aí. Mó legal essa vida, muito legal. Um detalhe engraçado que você deve ter passado por isso também. Eu chegava na escola e o pessoal ficava comentando sobre as novelas. Eu falei assim, que negócio é esse que esse pessoal Vocês estão comenta? Eu falando não de sei o quê? que é isso. Não, rapaz, Eu não fazia ideia do que era. uma vez eu tomei uma bronca tão grande porque meu irmão caçula me dedurou. Eu acho que eu nem lembro que música era, mas eu sei que era uma música do mundo que eu cantei lá um trechinho, aí meu irmão caçula disse, papai, Natan tava cantando a música tal. Rapaz, Apanhou? eu não lembro, mas eu acho que eu apanhei. Eu não lembro agora se foi só uma costa, mas foi uma saia justa que eu passei. Mas assim, essas questões pequenas de obediência me forjaram a esse momento crucial da minha vida. Porque eu estava com 18 anos, isso se tornou uma tensão a ponto de alguns irmãos falarem assim, o pastor Natan, o pastor Maurício está querendo que o Natan se torne um pastorzinho, tá obrigando ele a ir para o seminário. E a realidade não era essa. Eu sabia do meu chamado, sabia do que Deus tinha para o meu coração, para a minha vida, mas a paixão naquele momento, que eu estava apaixonado por uma jovem lá, da igreja, estava fazendo com que os meus olhos ficassem fechados para essa realidade. E é aquilo que você sabe que o correto a se fazer é o que ele estava me direcionando. Mas eu cheguei a falar pro meu pai e falei assim, deixa eu ter as minhas próprias experiências. Se for para quebrar a cara, deixa eu quebrar a cara. Só que ele não deixou. Que bom, né? Que bom. Meu pai e Deus falava assim com ele. Ó, para você ver o nível de situação que eu cheguei a falar assim com meu pai. Eu estou querendo ficar aqui. Eu cheguei a falar isso. Eu estou querendo ficar aqui para namorar com uma menina. E o senhor está querendo me mandar para um seminário internato onde é cheio de homem. O que o senhor está querendo? Ó, para você ver o nível de confronto, assim. Eu acho que o diabo deve ter usado minha boca nessa hora. Porque eu vi meu pai se ajoelhar. Eu vi meu pai em um momento... Aquele homem forte e potente na correção o tempo todo, né, firme, não conseguiu dialogar comigo. E ele se ajoelhou e falou, Senhor, abre os olhos do Natan. Tem misericórdia da vida do Natan. E no final, quando eu vi meu pai ajoelhado, falando com Deus, porque não estava conseguindo dialogar comigo, convencer. Aquilo me deu medo. Que livramento você recebeu, Natan. Aquilo me deu medo porque eu falei, se eu for por mim, eu vou estar só. Eu queria convencer o meu pai. Eu não queria agir contrário a ele. Eu queria que ele fosse convencido, tipo assim, você tem a minha bênção, tem as suas experiências, eu tô aqui. E isso não aconteceu. Você queria uma cobertura de pai, né? Isso não aconteceu. E a gente combinou o seguinte, ele falou assim, Natan, vai, fica 6 meses. Fica 6 meses no seminário. E o que Deus falar no teu coração é o que vai ser. E eu fui. Moído. Fui, Vamos ver o que vai ser esses 6 meses, né? E aí eu cheguei, mas assim, com o meu coração aberto realmente. Eu sabia, eu tava movido pelas emoções, mas eu sabia o que era certo a se fazer. E era ouvir a voz de Deus. E eu orei esses 6 meses enquanto eu estive no seminário. No regime de internato, algo tudo muito novo e tal. E realmente Deus falou no meu coração. E quando eu voltei de férias, eu fui no comecinho de 2009, voltei no meio do ano de 2009. E aí minha mãe até, o coração de mãe, o filho, eu nunca tinha nem dormido fora de casa. E agora eu tava morando, a gente lá em Altamira, eles em Altamira e eu lá na Paraíba. João Pessoa. Minha mãe falou, e aí meu filho, vai voltar? Eu falei, mãe, lá é o meu lugar. E aí eu marquei lá um encontro com a jovem para falar que a esperança que havia de ter alguma coisa encerrava ali, naquele momento, que eu realmente iria me dedicar a Deus e realmente era outro rumo que que Deus estava me dando, né? E como foi bom, né? Como foi bom ter ouvido meu pai, porque tudo que eu vivo hoje é fruto de obediência. Uma vez um jovem lá da igreja de Altamira me perguntou assim,
Eu não tava com essa fã de rede social nem nada. Eu tinha me formado no seminário, tava pastoreando, e um jovem perguntou assim, tá, qual o segredo do teu sucesso? Eu falei assim, sucesso para ele naquele sentido ali era ter me formado, ter me tornado pastor, tá? Não tava falando de evidência de redes sociais. E eu falei assim, bom, se o que você está falando é ver o que Deus tem feito na minha vida, os propósitos do Senhor se cumprindo, para mim se resumiu uma palavra, obediência. Obediência. Porque Deus colocou alguém na minha vida, no caso o meu pai e meu pastor. Eu sei que nem todo mundo vai ter um pai como o que eu tive. E às vezes, nesse caso, você vai ter que descumprir se é um pai não cristão, que não tem visão espiritual, às vezes. Mas Deus sempre vai colocar alguém nesse sentido. Às vezes não é o seu pai, é o seu pastor. Sim. Porque às vezes o pai, ele realmente não está muito se importando com essa questão espiritual. Ele quer que você estude, pensando no jovem, né? Talvez esse pai, essa mãe está preocupado com que você estude, faça uma boa faculdade, faça um bom concurso. Que é lícito, né? Que é lícito. Mas às vezes ele não está muito focado no que quem você vai escolher para casar, se você vai se guardar sexualmente ou não. Às vezes ele não está muito focado nisso. O foco dele é uma questão... Mas às vezes Deus vai colocar um líder espiritual, um discipulador, um líder de pequeno grupo, um pastor, que vai dar um norte para você. E eu acho que a obediência, nesse caso, essa percepção espiritual faz todo sentido. Porque se eu não tivesse obedecido, eu tinha quebrado a cara e eu não teria vivido assim tudo que eu tenho vivido. A minha esposa não teria conhecido. As minhas filhas não teriam nascido, o que eu tenho vivido hoje não teria acontecido. Não, tudo isso aqui é uma linhazinha que você falou do que tem a ver com a música, né? Até como saiu o livro, o que eu tenho falado, por que eu falo sobre isso? Antes de você falar da música, só fazer um adendozinho assim, que veio ao meu coração, porque falar sobre pais e dessa forma como você falou aí, abrindo seu coração, achei lindo a postura do seu pai, quando ele chega e diz, olha, bom, já que eu não consigo convencer mesmo, porque um menino de 18 anos, ele já tem, né, a sua vontade precisa ser respeitada. Suas percepções, e às vezes, né? e às vezes alguns pais não sabem o que fazer, e essa sabedoria de deixar que a palavra branda desvie o furor. Porque uma palavra dura suscitaria a ira, de repente você ia endurecer mais ainda, ia dizer agora que eu não vou mesmo, e ele não ia conseguir, né? Sim. Mas na hora em que ele amolece e ele diz, Deus, ó, até onde eu pude, eu fiz o que eu podia, agora que eu não posso mais, e isso é um segredo para você, pai, mãe, eu não sei, tem alguém que precisa receber essa palavra. A gente faz até onde a gente pode. Quando a gente não pode, Deus vai. É só entregar na mão de Deus e confiar, né? Mas Deus coloca sobre nós uma responsabilidade. Enquanto você pode, faça o que você pode. Boa. E falando ainda sobre isso, o meu pai e minha mãe têm um processo assim, muito importante na minha vida e dos meus irmãos, porque eu acho que talvez no geral seja assim, o pai aponta o destino e a mãe auxilia no processo. A gente sabe que existem exceções em algumas famílias. Mas lá em casa era assim, era meu pai apontando o destino e minha mãe nos auxiliando no processo. Não foi pro meu pai, quando eu cheguei e falei, eu vou pro seminário. Não foi meu pai que passou a mão na cabeça, foi minha mãe. Foi minha mãe, eu falei, que talvez naquele momento ela preferisse que eu estivesse perto. Mas foi com ela que eu fui chorar, gostando da moça lá e tal. Foi ela que foi me consolar e tudo. Então, assim, é o meu pai apontando o destino, minha mãe nos auxiliando no processo, né? Tipo assim, você vai pra lá. E minha mãe, vamos lá, deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu te abraçar, vamos estar juntos. Então, assim, sempre... bate, outra sopra, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Agora, assim, é interessante essa questão da presença também do meu pai, nesses momentos difíceis. Quando você falou aí sobre essa questão de amenizar nesse momento, por que também foi importante? Porque como eu aprendi a obediência desde cedo, é muito difícil quando o pai só vai se dar conta disso no momento da adolescência, quando ele precisa que o filho o obedeça em questões grandiosas como essa, né? Você não pode aceitar esse trabalho. Olha, cuidado com isso aí, essa amizade vai... Às vezes é uma coisa que pode envolver até drogas, né? Uma coisa assim. E às vezes o filho não vai ouvir porque talvez o pai fez tantas concessões na infância. Isso. O menino fez birra, não, deixa, tá bom, o papai não vai fazer isso não. Tá. E aí quando chega em uma grande decisão, às vezes ele quer impor uma coisa que o menino não tá acostumado. Tipo assim, quem é você? A vida nunca foi assim, por que agora tem que ser? Lá em casa sempre foi assim, a obediência e a presença do meu pai. Teve uma vez que um colega de escola, eu tava na 5ª série, cheguei da escola, né?
Às vezes eu queria logo assistir desenho, mas meu pai, a gente fazia as funções domésticas. Era um período que minha mãe estava estudando também, fazendo faculdade. Depois que os filhos cresceram um pouquinho, ela foi também dar continuidade nos estudos dela. E aí a gente chegava da escola, e aí eu ia lá, ia lavar uma louça e tal. Eu tava lá um dia lavando louça, muito calado. E meu pai falou: o que foi que aconteceu, Nathan? Tá muito calado. E eu lá lavando louça. Nada não. O que foi que aconteceu? Aí eu comecei a chorar. Porque um colega meu na escola tinha me ameaçado. Ele tinha... Na realidade, ele pegou o canivete e colocou o fundo do canivete, né? Fica veaco. Como situação que aconteceu lá, fica veaco tudo. E eu fiquei com medo. Era um rapaz que era conhecido ali de gangues e tal. E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei: não foi nada não. E aí, não teve jeito. No outro dia, meu pai foi comigo na escola. Aí eu falei, né? Um rapaz, um jovem, um cara lá, me ameaçou e tal. Ele não foi aquela ameaça... Ele foi brincando, fica veaco, mas como ele empurrou na minha barriga o fundo do canivete, eu, aquele aluno de sentar perto do professor, meu pai sempre exigia isso. Então era uma realidade para mim completamente difícil. No outro dia, meu pai foi comigo na escola. O rapaz não apareceu. Foi 3 dias meu pai indo comigo na escola e o rapaz não foi. E eu não sabia, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho, o meu pai depois ele ficou dizendo, alguém deve ter falado para ele, o pai do Nathan vai vir na escola. Eu não tinha amigos assim para dizer assim, meu pai vai na escola amanhã. Eu não falei para ninguém. A gente foi no outro dia, ele não apareceu. E aí chamaram a mãe dele, né? E foi tudo. No final das contas, esse rapaz, quando ele me via na rua, ele me cumprimentava, e quando via meu pai, ele cumprimentava. Porque meu pai falou, não tô querendo... Depois ele foi na escola com a mãe, ele apareceu, meu pai falou, não tá querendo seu mal não e tal. Só que assim, isso foi tão marcante pra mim, a presença do meu pai nesse momento, não me mandando retribuir, não me mandando ser... Como muitas vezes a cultura fala, seja macho, rapaz. Um negócio, o cara aponta a faca pra tu, dá um tapa na cara dele. Ou então, sei lá, né? Mas o menino é de gangue e tudo. Então você tem que se impor, né? Não é ficar chorando nos cantos. Meu pai foi lá, a presença dele fez todo sentido nesse momento. E isso vai mostrando, ele é um pai que não é só aquele pai que exige algo que ele não cumpre. Meu pai também tem uma moral sensacional. É aquele homem que compra e paga. Se a coisa apertou, ele vai lá na loja e fala, olha, tá difícil, mas eu vou vir aqui, vou cumprir meus compromissos. Então, assim, é um pastor que não abriu mão da família para cuidar da igreja. Ele conseguia fazer as duas coisas. Ele conseguia fazer as duas coisas. E isso traz pra gente, passava pra gente esse recado, né? É um legado, né, que já vai deixando. Já tá aí. Então, meu pai e minha mãe, meu pai, assim, nessa área da pregação e do pastoreio, costumo dizer assim que o meu pai, ele não é um teólogo. Tanto é que quando ele cita, ele fala, como dizem os teólogos, ele fez teologia. Mas a característica que se distingue no meu pai é o pastoreio. E eu acho que isso auxiliou muito na questão familiar também. O meu pai, a igreja tá rachada, Deus dá esse dom para ele de unir a igreja que estava em problema. A igreja é pequena, está passando por problemas, ele vem, resolve. É aquele pastorzão que está lá, que cuida, tem gente se separando, ele conversa mesmo, né? E tudo. Meu pai é um pastorzão. Eu não acho que eu não herdei isso dele. Eu tenho mais essa pegada, talvez, teológica, mestre, evangelística, mas o pastoreio, e isso acho que foi muito marcante também na nossa família, por não abrir mão da família em detrimento da igreja. E quando ele tinha sucesso na família, ele tinha sucesso na igreja e vice-versa, né? E isso é um marco, assim, que é um legado para mim, né? Então, os meus pais são... Meu pai e minha mãe são, assim, para mim, meus grandes referenciais nesse sentido de pastoreio. Aí Deus hoje coloca o pastor Zé Carlos na minha vida, que é um grande referencial para mim nessa área intelectual, né? Um grande homem de Deus, com um grande coração também, assim, até mesmo nessas questões sociais e tudo. Então, assim, o meu pai, eu costumo dizer, meu pai foi me conduzindo até no meu período de ir para Medicilândia, teve a condução dele, para Macapá, teve a condução do meu pai. Aí, quando foi para vir para Brasília, eu entendi que era como se meu pai, como se estivesse dizendo assim, foi até aqui, né? E aí foi quando vi, assim, Deus usando o pastor Zé para me trazer para Brasília e tal. Então, assim, tem esses processos todos, né? E é muito bom ver o cuidado de Deus me conduzindo a minha família nesse sentido. E aí lá no seminário é onde entra essa questão da música. Porque eu fui pro seminário não para ser pastor. Eu fui pro seminário para me tornar um ministro de louvor, para fazer boas composições, melhorar um pouquinho. Eu já tinha composição, eu gravei um CD com minha mãe em 2018, e aí fui pro seminário. Nessa turbulência toda lá que eu tava vivendo, essa cabeça imatura, eu tava ministrando louvor, gravei um CD com minha mãe, e aí paguei com a rescisão lá da papelaria que eu trabalhava, foi que a gente pagou o disco.
E foi um período interessante. Aí eu fui pro seminário, esses CDs foram vendendo. No seminário eu percebi que algumas músicas não eram tão legais as que eu tinha gravado, né? Então tinha que fazer Foi composições. aprender no seminário. Que tinha que fazer composições melhores e tudo. E nessa questão do seminário, estudando lá entre um texto e outro, lá no terceiro ano do seminário, já estava a gente se preparando para fazer monografia, essas coisas. Entre lendo um comentário e outro, Paulo inseriu esse trecho aqui na sua carta. Falei, Paulo, porque esse meio teológico gosta de falar de Paulo. E principalmente o contexto mais reformado, o Betel brasileiro, ele é uma denominação também pentecostal, mas o seminário ele tem uma influência muito grande da teologia reformada, né? Essa teologia calvinista. E eu saí de lá calvinista. Ainda é? Ainda sou. Pastor Zé Carlos não gosta muito desse assunto, mas eu ainda sou calvinista. Nessa questão soteriológica, né? Não na questão litúrgica, porque o calvinismo, quando você vai para a ideia do presbiterianismo, então já tem toda uma... Eu não sigo essa questão litúrgica. Confissão de fé de Westminster, não é por aí que eu ando. Mas essa questão soteriológica, eu sigo ainda essa pegada assim, mais reformada, mais calvinista, embora não seja a ênfase do meu discurso. Né? Não é a ênfase. Eu passei 7 anos nas igrejas pregando, eu falava muito sobre o evangelho, sobre a graça, que foi o que queimou no meu coração, essa doutrina da graça. Mas como esse processo se dava, se era pelo livre-arbítrio, se era pelo decreto de Deus, não era uma coisa que estava no meu... Que te interessou muito. Não era uma coisa que estava no meu raciocínio ali. Mas assim, a doutrina da graça é uma ênfase muito forte na doutrina reformada, né? Então, quem me vê falando, ainda que eu não fale se é Deus que decreta ou se é o homem que escolhe, as pessoas percebem que tem influência da teologia reformada aí. E aí, assim, ouvindo lá os comentários, lendo os comentários lá, Paulo inseriu, isso aqui é um possível hino da igreja primitiva que Paulo inseriu em sua carta. Eu falei, interessante. Colossenses 1, do 15 ao 20 é um trecho desses. Aí, Filipenses 2, 6 a 11, um possível hino da igreja primitiva que Paulo inseriu na sua carta. 1 Timóteo 3,16. Falei, rapaz, Paulo gostava de inserir hino da igreja primitiva nas suas cartas. E aí foi quando eu tive esse insight. Eu falo, poxa, se Paulo está colocando trecho de hino na carta dele, ele está tendo o objetivo de ensinar. E aí eu vi um vídeo do Iago Martins, na época, falando sobre Colossenses 3,16, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E até aquele momento, na minha vida toda de ministro de louvor, nunca tinha parado para pensar assim, a música... A gente sabe que a música ensina. Isso. Departamento infantil, aquela coisa toda e tal. Mas no ministério de louvor, no culto, o louvor é preparação para a palavra. Essa é do que a gente falava ali, né? Louvor é preparação para a palavra. Louvor prepara o nosso coração, né, o momento ali da adoração, para Deus falar conosco por meio da pregação. E aí eu falei assim, mas se Paulo está falando aos Colossenses 3,16, ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais, então a música serve para ensinar no culto também. Então a música, além de ter essa função de conduzir a igreja à adoração, a Deus por meio da música, na medida que a gente está cantando, a gente também está internalizando as verdades bíblicas. Eu falei, eu acho que eu estava precisando de um assunto para ver monografia, né? Eu acho que eu vou seguir nisso aí. E aí, como a monografia é uma coisa que é um pouco mais restrita, você não pode ampliar muito. Eu falei, então, eu vou focar nos escritos de Paulo. Dentro das cartas paulinas, onde é que Paulo está falando aí, o que a gente pode perceber sobre a influência da música para o ensino. Legal. E aí eu fui, a partir de Colossenses 3,16... E aí, Colossenses 1, do 15 ao 20, Paulo coloca ali um trecho, que inclusive tem canções, tem o Projeto Sola canta Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível. E tem aquela que eu acho que talvez tenha ficado mais famosa que ela, que é Colossenses Suas Linhas de Amor. E aquele fio que se rompeu da minha alma até... Que é o Marco Teles com F. Hope, né? Quem gravou foi o Felipe da Guia. E ele começa dizendo bem assim, o Felipe da Guia é interessante... Lembrem da canção Cristo é o retrato de Deus. É como se Paulo, o que ele está colocando na composição é como se Paulo estivesse parafraseando, dizendo, olha, como diz a canção, né? Cristo é o retrato de Deus, aí fala ali sobre a reconciliação, sobre tudo sendo convergido em Cristo. E é interessante isso, por quê? Porque os bastidores da carta aos Colossenses vai nos mostrar que havia uma heresia rondando a igreja e que atacava diretamente a pessoa de Cristo. Aí eu pensei, numa carta de 4 capítulos,
que o contexto dela é Paulo respondendo à igreja para protegê-los de uma heresia que estava rondando ali. Ele fala no capítulo 3, verso 16, para ensinar por meio da música. E ele coloca uma música no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Isso aqui não é aleatório na minha cabeça, né? Paulo tinha a intenção de usar a música para ensinar. E aí, aí foi quando eu formatei a ideia do livro, que seria, na realidade, aí veio a monografia. Aí a primeira parte eu falo da música como ciência. Aí a segunda parte eu falo de Paulo e a utilização didática da música. Eu vou falar sobre a inserção dos salmos, a inserção de trechos de hinos aqui, que eu falei 13 aqui, mas tem outros. E aí na terceira parte eu falo sobre pessoas na história da igreja que utilizaram a música, que aí tem o pessoal ali dos pais da igreja, tem os reformadores, e aí depois tem algumas influências do século XVIII para cá, por exemplo, John Wesley, Charles Wesley. A música teve uma influência enorme, né, na fundação ali do metodismo, para veiculação de doutrinas, etc. E aí a quarta parte é realmente assim, uma resposta prática ao Ministério de Louvor, falando sobre algumas questões que é importante para o ministro de louvor ter. Entre elas eu falo lá do preparo teológico e tudo, e vou falar algumas questões aqui que talvez ainda algumas pessoas tenham alguns tabus, né? Por exemplo, essa questão que eu falei aqui tem até um videozinho que eu brinco, né? Vamos passar para a parte mais importante do culto. Isso. Eu não gosto dessa frase, assim. Talvez, eu acho que eu Mas poderia... eu acho que isso tem um pouco a ver com essa visão que você falou antes, que eu ia até conversar sobre Sim. isso, dessa história da música ser uma preparação para o culto. Né? Exatamente. Eu não sei de onde surgiu essa ideia, mas essa ideia é muito ruim. Exatamente. Ainda Né? mais como... porque a gente vai interagir aqui agora, que tem seu livro da adoração bíblica, da adoração, né? Exatamente. Então, aí eu acredito que a gente até pode utilizar aquela ideia de que a pregação é o ápice. É porque, realmente, você vai ter uma construção, né? Então, assim, uma música, ela também tem o ápice, que seria o refrão. Só que uma música só com refrão não é uma canção, é um trecho de uma canção. Então, o culto todo, eu entendo, beleza, pode ser então realmente que a pregação ela seja o ápice por conta da profundidade que ela nos traz, né? O momento Do em que poder a gente... de convencimento, Isso. do poder de Exatamente. de trazer elementos que possam te consubstanciar numa visão e tudo. Mas a música, muitas vezes ela é muito mais eficiente do que uma pregação. É por isso que E essa... ninguém disse, não tem Bíblia nenhuma dizendo que isso é uma preparação. Boa. Essa questão de dizer assim, quando a gente fala assim, porque a pregação é a parte mais importante do culto, aí você tem que falar de que ótica você está falando. Exatamente. Agora, aí como eu estava dizendo, se a gente está falando de profundidade, a parte mais importante do culto no quesito profundidade de conhecimento, então, ok, essa é a parte mais importante. Agora, se a gente está falando no aspecto evangelístico do culto, qual seria a parte mais importante? Depende. Porque tem gente que é ganhado na hora de um teatro, que ela está vendo ali a crucificação de Jesus. Alguém foi na hora de uma canção, né? E ela está esperando a pregação terminar para o pastor fazer aquele convite para levantar a mão e ir lá na frente. Então no contexto evangelístico, vai depender. Pode ser realmente no momento da pregação, mas pode ser no momento das canções, pode ser no momento de uma apresentação teatral. Agora, no quesito retenção da mensagem, eu acho que seria inquestionável de dizer que a música seria a parte mais importante. Porque é o momento que você retém aquilo que está... Você vai sair cantarolando aquilo. Aqui no livro eu até cito, Walter McAllister, olha o que ele diz. A doutrina de muitas pessoas é mais formada pela música que cantam do que pela mensagem que ouvem. Verdade. Frequentemente gravam as músicas, decoram, lembram-se delas e não da Bíblia. Isso aqui é forte essa frase, né? Certamente não se lembram das pregações, que se tornam uma espécie de adendo. Aí um outro aqui, que é John MacArthur. John MacArthur é muito conhecido no contexto reformado, né? Olha o que ele diz: gostem ou não, compositores são professores. Muitas das letras que escrevem serão muito mais enraizadas, profunda e permanentemente nas mentes dos crentes do que qualquer coisa que pastores ensinem do púlpito. Exatamente. Rapaz, se isso aqui fosse eu falando, eu acho que eu apanharia com força. Mas como é John MacArthur, aí o pessoal dá uma diminuída assim, nas críticas. Então tá aqui, John MacArthur. E aí tem uma outra fala do John MacArthur. O compositor deve, portanto, ser tão hábil nas escrituras e tão preocupado com a precisão teológica quanto o pastor. Exatamente. E ainda mais porque as músicas que ele ou ela escreve provavelmente serão cantadas vez após vez, ao contrário de uma pregação que é feita apenas uma vez. Então, assim, isso aqui é mais ou menos um resumo daquilo que eu falo. E aí essa aqui é a segunda edição. A primeira edição do livro é Cantar e Ensinar, Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida. Eu ainda estava com essa veia muito teológica, né? Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida. Aí, quando veio para a segunda edição, eu falei, eu acho que eu devo dar uma aliviada, porque em alguns contextos, doutrina é usos e costumes. Sim. Né? Aí eu pensei, cantar e ensinar, a igreja aprende quando canta. Então, eu acho que esse subtítulo fica mais
compreensível do que eu quero apresentar. E aí, sim, aí a partir disso, eu só fui esse livro, essa monografia ficou escondidinha por 10 anos. 3 anos e meio atrás, quando eu chego em Brasília, é que o livro se torna uma realidade. E aí a gente mexe na adaptação da linguagem dele e deixa ele assim mais... Ele continua com toda a profundidade, mas a gente meio que dá uma organizada na linguagem para ficar mais palatável aí. Eu vejo que você tem um foco bem grande na música como ensino. Isso. Na música como a fixação de uma doutrina, né? Isso. Na música como a fixação da mensagem bíblica. Mas eu gosto muito de falar da música também como um veículo que te permite experimentar a presença. Uhum. Porque há algo de muito poderoso na música. A música tem uma capacidade de mexer com as suas emoções, que é a alma. Sim. Né? Isso nos deixa mais sensíveis. Né? Mais sensíveis. Uhum. Então, no meio de 66 livros, Deus escolheu colocar na Bíblia 150 salmos, que são, eu diria, orações e música ao mesmo tempo. Quer dizer, Deus gostou muito daquilo. E Deus gostou tanto que ele escreveu coisas que eram teologicamente corretas sob a ótica de Jesus, que vai ser repetida em Jesus, e coisas que Jesus vai vir corrigir. Sim. Como quando ele fala sobre o dar a outra face, é quando ele corrige aqueles salmos imprecatórios. Né? Que às vezes as pessoas não compreendem, querem dizer que nós podemos ainda fazer aquelas orações, o que não tem o menor cabimento. É você não entender a época em que você vive. Então, dizer que a música é um momento de diversão do culto, que você pode chegar atrasado, que você vai assistir o principal, que é a mensagem, é não compreender Exatamente. o que você está fazendo. A música é também aquele sacrifício que você oferece a Deus. Na hora da mensagem, você recebe de Deus. Mas a música tem um poder muito grande de você oferecer. Sim. E eu gosto muito de Mateus 22, quando ele fala sobre você adorar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, amar ao Senhor de todo o coração, alma, espírito e força. Isso quer dizer, usa o seu espírito, usa a sua alma, que é a sua inteligência, a sua mente, as suas emoções e a sua vontade. Quando eu prego, eu falo sobre tudo, sobre a vontade. Porque muitas vezes a gente não envolve a vontade, a gente está ali de corpo presente, mas a vontade está longe. Né? E usar a força é usar o corpo mesmo. É você ser intenso naquilo que você está fazendo. Então, eu vejo que a adoração, ela tem a adoração com música é uma coisa tão sensacional que é uma coisa que a gente faz no quarto, é uma coisa que a gente faz no carro e é uma coisa que tem o poder de nos transportar de uma atmosfera para uma outra atmosfera. Perfeito. Essa questão que você fala assim, só pegando aquela partezinha lá dos salmos imprecatórios, né? Que às vezes a gente pensa... Explica aí o que é salmo imprecatório para quem não está entendendo. Existem alguns salmos que há algumas orações bem chocantes, como eu não sei o número desse salmo, você sabe aquele da Babilônia, que fala, Babilônia, como eu gostaria que seus filhos fossem, né, arremessados nas pedras. Então, tá num dos salmos mais lindos que a gente conhece. É o Salmo 139. Chega no versículo 17 ali, aí, o pastor Zé, na IBD nossa, domingo agora, ele falou que aquilo deve ser uma interpolação. Ele não acredita que tenha sido o mesmo autor, né? Às vezes aqueles... Não é que seja... alguém que... Alguém colocou aquele trecho lá, porque ele fala assim, é muito estranho. Alguém muito irado. É muito estranho, porque você vem estar falando e muda o assunto completamente, por 4 versículos, aí de repente volta. Sonda-me, ó Deus, é como se fosse finalizando a oração, como começou, o Salmo 139. Olha aqui como é que ele tá. Eu trouxe a Bíblia aqui por causa dessas coisas. Falei, é um bate-papo fluido, mas às vezes surge uma dúvidazinha, a gente vai... Tá. É bem legal. Aí aqui, ó, o Salmo 139. Ó, começa, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto. Aí quando chega aqui no versículo 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Versículo 18, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Versículo 19, como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afaste-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio eu os que te odeio, não desprezo os que se levantam contra ti? Eu detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Não, o das pedras é outro, né? Mas aqui, de qualquer forma, tem uma... de qualquer forma, tem uma imprecação aqui. Aí volta, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quando ele faz uma pedrada que ele deve ter levado, ele... Mas algumas pessoas falam assim, não, eu acho que não seria uma interpolação aí, não. Acho que aqui deve ser o
o sentimento do autor que vai escrevendo, aí de repente ele lembra dos perversos, como é que é possível que esse povo não consegue perceber a grandiosidade desse Deus e tal. Que morra. Mas a questão a questão interessante que às vezes as pessoas falam é essa sinceridade que há na poesia, como é uma oração. A questão é que às vezes a gente corre esse risco de olhar aqui e como se de repente fosse validado. Mas a gente entende claramente que Jonas, por exemplo, o sentimento de Jonas, embora Jonas estivesse sendo sincero, mas você consegue observar aquilo ali e fala, não, isso aqui não é validado. Esse sentimento de Jonas, né, eu tô me afastando bastante, né? Esse sentimento de Jonas não está sendo validado. Assim como aqui há uma sinceridade do autor, mas existem sentimentos que não estão necessariamente sendo validados. Na verdade, se você tanto olhar... que depois ele já volta, né? Já dá uma corrigida. Se você olhar no próprio Salmo, a perspectiva já é mudada. Eu gosto muito do Salmo, eu não sei se é o 37 e o 73, ou é o 27 e o 72, que eles tratam do mesmo assunto. É o salmista dizendo assim, olha, quando eu olhei para a vida dos ímpios, eu quase me desviei, porque para eles parecia que ia tudo bem, parecia que a vida deles era fácil, eles não tinham problemas, e aí ele vai falando sobre o coração deles. Provavelmente ele estava bem, com bastante inveja de alguém, mas no próprio Salmo ele volta pro eixo. Tem uma quebra que ele vira e fala assim, e eu pensei tudo isso até que... E o até que eu entrei nos teus atos. Quando eu entrei, aí eu entendi qual é o fim deles. Então, assim, no próprio Salmo você vê um homem trazendo um coração pesado, né, e clamando diante de Deus. E o que eu acho lindo, o próprio salmista fala que Deus ama a sinceridade no íntimo. Quer dizer, eu vejo o livro dos Salmos como um convite de Deus dizendo, pode abrir o coração que eu aguento. Aí o salmista chega lá e diz tudo que quer, e é o que você está falando, isso não quer dizer que Deus validou. Não, quer dizer que Deus recebeu a sua sinceridade. Mas no próprio Salmo, a perspectiva já é mudada. Essa percepção a gente precisa realmente tomar cuidado, porque assim, a gente vê poligamia, né? Muita coisa. E não é que Deus está validando aquelas coisas, né? Eu acho que essa questão de Deus se relaciona conosco a partir também da nossa cultura, em muitas questões e tal. Então você vê assim, Davi tinha muitas mulheres. Isso era validado por Deus? Não, você vê no Éden, que não foi assim. E o próprio Jesus confirmando, olha, lá no Éden, né, homem e mulher e tal. Porque fala da carta de divórcio, né? Porque lá no princípio não era assim. Jesus falou, exatamente. Mas não foi concedido por quê? Não, porque por causa da dureza do vosso coração e tal. Então assim... É o 73, achei. Quem quiser ler é o Salmo 73. Salmo 73. Então assim, essas questões, né? Mas aí como você estava falando, essa questão da música, eu até abri aqui para falar de Basílio, foi um dos pais da igreja, e Basílio, ele era um amante assim dos salmos. Olha, ele coloca algo que eu achei interessante, ó. O que fez o Espírito Santo, isso são palavras de Basílio, o que fez o Espírito Santo quando viu que a raça humana não era conduzida facilmente à virtude e que, devido à nossa inclinação para o prazer, damos pouca atenção a uma vida reta. Ele misturou a doçura da melodia com a doutrina, de modo que, inadvertidamente, nós pudéssemos absorver o benefício das palavras por meio da gentileza e facilidade de ouvir. Ele está falando dos salmos, né? Assim, ele criou para nós essas harmoniosas melodias dos salmos, de forma que aqueles que são crianças na sua idade, bem como aqueles que são jovens em comportamento, ainda que aparecendo apenas para cantar, pudessem ser treinados em suas almas, pois nenhuma dessas pessoas indiferentes jamais deixa a igreja retendo facilmente na memória alguma máxima dos apóstolos ou dos profetas, mas elas cantam os textos dos salmos em casa e circulam com elas no mercado. Olha que profundidade, né? E ele dizendo que isso foi uma estratégia do Espírito Santo nos salmos, de unir a profundidade da doutrina com a beleza do cântico. Então ele vai mostrar, os salmos é isso, é o saber de Deus junto com a beleza do canto. E é essa a minha proposta, é exatamente isso, é a gente entender que realmente a música, ela tem esse poder de nos fazer conhecer mais a Deus, né? De aprender mais de Deus. E aí, como você traz esse outro ponto também, né? Essa questão da sensibilidade do espírito, por isso que é tão comum a gente, nos nossos devocionais, a gente ligar ali uma canção, um fundo musical e tal, porque a música, ela realmente tem esse poder. Infelizmente, por ela ser tão poderosa, acho que algumas pessoas têm esse preconceito com ela, por olhar assim para ela. E os pais da igreja tinham. Eu cito aqui Agostinho também. Se eu for citar, ler tudo que eu falei. Tem a citação do Agostinho, onde ele escreve um livro chamado As Confissões. Aí tem as Confissões do Ouvido, quando ele começa a dizer que ele chegou a cogitar a possibilidade de não permitir canções no culto,
na igreja, no caso ali era as missas, né, o Santo Agostinho. Uhum. Por quê? Porque às vezes o prazer do cântico fala mais do que as próprias letras. Então ele ficava ele ficava sem saber o que decidir, mas no final das contas ele meio que dá o braço a torcer, porque ele fala, quando eu lembro das canções, nos primórdios da minha conversão, e quando as letras falavam mais do que a melodia, mas que de certa forma a melodia era um veículo para aquelas verdades que estavam sendo conduzidas, né? Então, assim, aí você já vê na Reforma Protestante Martinho Lutero utilizando a potência que a música exerce para... Tem até uma frase de um padre chamado Adam Conzenius dizendo: os hinos de Lutero trouxeram mais prejuízos para as almas do que os seus ensinos e mensagens. Ou seja, isso já é consenso aí entre os estudiosos da Reforma, que os hinos de Lutero foram, assim, veículos extraordinários para o êxito da Reforma Protestante ali na Alemanha, né? Embora ele tenha escrito muita coisa, e os hinos, alguns vão dizer que foram 39, a fonte que eu tenho diz que ele escreveu 36 hinos. Você imagina, 36 hinos comparado a tanta coisa que ele escreveu, você vê a potência que as canções têm, marcou, né? que marcou ali a Reforma. Então, assim, nesse sentido, mas aí, como você falou, olhando para esse poder que a música tem, para o que é positivo, a gente não pode achar que é só pelo negativo, porque a preocupação de muita gente a música é utilizada para manipulação dos sentimentos, né? Aí tem aqueles assim, não, na hora que a gente for fazer um convite para a salvação, não quero ninguém usando fundo musical, porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra, e não a música. Eu entendo esse cuidado pastoral que as pessoas têm, mas a música, ela tem essa função de... É uma função até mesmo de concentração, muitas vezes. Sim. Então, às vezes, a gente só acha que a música está só servindo, em muitos casos, né? A música ela vai servir para deturpar. Agora, sim, é claro que a gente precisa tomar algum cuidado. Eu vi um podcast do Dizoscope, era o Zé Bruno, falando com o Douglas, falando da diferença do moinho para o ventilador, né? É sensacional a analogia dele, porque o moinho tá ali, né? Recebendo o vento. O vento tá soprando e o moinho tá rodando. Dependendo de onde o vento joga, o moinho vai virar para cá, vai virar para lá, vai rodar para um lado, vai rodar para o outro. O moinho tá ali. Qual é a diferença do ventilador? O ventilador também tá rodando. E ele gira para um lado, gira para o outro. Só que a diferença do moinho é que o moinho ele tá estático. Ele tá recebendo uma força externa. O ventilador é quem está produzindo essa força externa. O moinho gera... o moinho gera energia, o ventilador gasta energia. Mas se você olhar um ventilador e você olhar o moinho, você fala, os dois estão rodando. E aí eu acho interessante quando ele fala assim, é possível que a gente simule um ambiente do soprar do Espírito. Então você pode chegar num lugar em que, por conta da música... por conta da luz, por conta do ambiente, você se sente bem, você pode falar assim, Deus está falando. Só que é a longo prazo que você vai ver. Por quê? Porque às vezes, a gente observa muito isso. Às vezes você faz isso, e isso esgota a energia de quem está fazendo. Isso. Esgota também a energia de quem está participando muitas vezes do ambiente. Aí você fala, poxa, esse tempo todo era ventilador. Porque quando é o Espírito, é o moinho, está gerando energia. Quando é o Espírito, vai ter música, mas é o Espírito que está conduzindo aquele momento. E você está sendo fortalecido. Na verdade, o moinho está sendo conduzido pelo vento. O vento está virando para lá e para cá. O ventilador está tentando conduzir o vento. Então, assim, para a gente, se você chega no ambiente e você sente o vento, mas você não sabe quem é que está produzindo esse vento. Esse vento está vindo de fora ou esse vento é a gente que está produzindo aqui? A ideia é essa, o perigo que há. Então, assim, eu entendo esse cuidado quando as pessoas falam assim, cuidado com a música. Mas, como eu falo, uma faca, ela serve para cortar um pão e serve para matar uma pessoa. Então, uma faca ela vai servir para fazer comida e vai servir para tirar a vida de alguém. A música da mesma forma. Ários, eu cito aqui, Ários foi um dos pais da igreja que não acreditava na divindade de Jesus sendo eterno como pai. Ele achava que Jesus era um Deus menor. E ele criou uma musiquinha que dizia assim, houve um tempo em que ele não existiu. E as pessoas começaram a cantar essa musiquinha, né, falando sobre Jesus. Houve um tempo em que ele não existiu. Isso foi desfeito no concílio de Nicéia. Mas dizem que o Ambrósio de Milão precisou fazer um cantochão, que é tipo uma espécie de canto gregoriano, né? Precisou desenvolver um cantochão. Então, tipo assim,
a única coisa que combateu aquela heresia, além de ter um concílio para resolver a situação, mas o Ambrósio de Milão teve que desenvolver música. Então, música para combater música, que estava disseminando heresia. Então, assim, tudo isso a gente entende. O perigo que a música tem, mas a solução não é tirar ela da igreja. Isso. A solução não corrigi-la, até porque tá aí, Deus usou. Eu acho impressionante quando C.S. Lewis, ao escrever as Crônicas de Nárnia, coloca lá Nárnia sendo criada com Aslan cantando. Né? Aslan, que seria a representação de Jesus, né? O criador ali também, criando Aslan com a música. Lá em Jó vai dizer onde estavas tu e tal. Né? Enquanto as estrelas cantavam. Justamente cantavam, ou seja, a música na criação. Então, assim, Deus é um ser musical. Deus é musical. O trono está cercado de música, né? Apocalipse 4. Sensacional. Então, assim, Deus, ele quer ser adorado por meio da música. E como você colocou, se a gente for para essas questões mais técnicas, né? A música, ela tem esse poder de nos trazer essa sensibilidade e, naturalmente, de talvez parar, trazer concentração e se voltar a Deus. Se tem gente que trabalha com música porque se concentra melhor, né? Não estamos falando nem necessariamente da letra em si, mas a própria a musicalidade em si, ela vai trazer uma concentração, uma quietação. E aí, poxa, isso também tem a ver na medida em que a gente se relaciona com Deus. A gente precisa se concentrar, parar. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia, não, se o Espírito quiser fazer, ele vai fazer. Mas se for assim, então, a gente não precisaria se preparar teologicamente. Tem uma matéria, a homilética que eu falo, né? Eu uso técnica. Esses dias eu estava falando com alguém sobre isso, o pessoal que estava criticando a questão, né? Algumas pessoas perguntam sobre essa questão da estética, porque hoje a estética, a linguagem, em muitas igrejas é a parede preta, a luz e tal. Eu falei, porque as pessoas estão querendo conduzir os outros pela emoção, né? Muitas vezes se fala isso. Eu falo assim, olha, então assim, essa questão técnica é muito perigosa. Se a gente for pensar a questão técnica, então a gente vai tirar tudo praticamente, porque o próprio Jesus usava técnica para falar, ele utilizava os elementos do cotidiano, a voz foi do sal da terra, a luz do mundo. Foi para cima do monte por causa do vento. Foi para cima do... Então, questões técnicas, a gente precisa disso. Né? A homilética que eu uso, a introdução para poder atrair a atenção das pessoas. Então, às vezes eu tenho que contar uma história de um filho, eu tenho que fazer alguma coisa para poder... Não, isso a gente não pode usar, porque se o Espírito Santo quiser prender a atenção das pessoas, ele mesmo faz, só fala. Então, a gente está legislando estamos favorecendo a ignorância. Exatamente. Eu ouvi alguém falando na internet... E é uma tecnologia que a gente pode usar para em favor do evangelho. Exatamente. Não sei quem foi que eu vi falando na internet que essa história de se o Espírito quiser, se o Espírito quiser... se o Espírito quisesse que eu nascesse com o cabelo penteado... Pronto, né? Então pra que tomar banho, né? Pois é. Pra que arrumar o cabelo? Eu acho que assim, às vezes a gente foge. Eu gosto muito do irmão Reagan, que ele fala que a caminhada cristã, ela tem um caminho. E muitas vezes a gente parte para os cantos, ou para um extremo ou para outro extremo, e não sabe se colocar no equilíbrio. Isso foi uma das coisas que me fez prestar atenção no seu trabalho, porque eu já tinha visto muita gente falando mal de canções. Sim. E às vezes num tom de brincadeira, num tom jocoso. Você fala de um jeito leve, você fala coisas que são teologicamente corretas. E eu achei o seu trabalho muito importante, porque as pessoas cantam coisas que não têm o menor cabimento teologicamente. Sim. Elas não sabem por que cantam, né? A maior parte não está pensando no que está cantando. Quem tem a responsabilidade... É claro que eu deveria me preocupar com o que eu canto, mas, de um modo geral, na igreja, as pessoas cantam o que colocarem para cantar. É verdade. Mas alguém deveria ter o crivo sobre aquilo ali e dizer, isso não cabe, isso daqui está errado, teologicamente isso aqui está errado. Como essa história aí de como que Jesus houve um tempo que não existiu. Da onde tirou isso? Existem muitas letras fora do contexto. Existem canções assim que são bem complicadas, né? Por exemplo, eu costumo dizer, a gente voltando à questão do salmo imprecatório, né? Eu costumo dizer que a canção Sabor de Mel, eu acho que ela tem um pouco de imprecatoriedade aí, né? Só que na época errada, né? Não cabe mais nessa aliança. Não cabe a gente cantar esse tipo o sentimento que ela gera, né? Agora, sim, tem um outro lado, tem essa questão das questões de heresia mesmo, que está nas canções, mas tem outro lado que eu gosto de falar no meu livro também, e no meu Instagram eu comento sobre isso, que é a questão de alinhamento entre o que se canta e o que se prega. No meu livro eu falo sobre isso. Que é por isso que é importante também o ministro de louvor ter um básico de teologia. Ainda que eu não fiz um curso de teologia, mas lê bons livros teológicos. Lê um livro de teologia sistemática, compra um livro de teologia sistemática. É uma leitura densa. Eu não dizer que é uma leitura gostosa, é um livro devocional. Não é. É uma leitura densa, mas vai trazer muito conhecimento e percepção para
para você poder fazer essa avaliação do que sua igreja defende. Por exemplo, a gente estava falando aqui agora há pouco de calvinismo, né? Eu falei que eu sou calvinista. O que o calvinismo defende? De que o homem não tem livre-arbítrio para salvação. Isso. Eu falei que isso não é uma tônica presente, você não vai ver eu falando das minhas pregações, defendendo isso, a ferro e fogo. Isso é um ponto de vista que eu tenho e que eu não ato e morro por ela, não. É uma percepção que eu sigo. E que pode ser defendido na Bíblia do mesmo jeito que o outro que tem, o Armínio também conseguiu defender. E você escolhe. Agora, por onde é que eu quero dizer? Por exemplo, uma igreja presbiteriana, que ela é declaradamente calvinista, né? E que o pastor está ali, geralmente prega nessa linha, e às vezes é uma linha que ele defende mesmo, está ali claro nas pregações dele. E aí você fala, não, vamos cantar uma canção do Inário, porque o Inário é certo, o Inário é bíblico, glória a Deus. Aí eu vou pegar aqui o cantor cristão, que é o Inário Batista, eu não me recordo agora qual é o número. Mas aí, de repente, após uma pregação, ele vai lá, vamos cantar um do Inário. E é teológico, as canções do Inário, a grande maioria são muito boas teologicamente. Não vou dizer que são todas, né, porque a Bíblia é inspirada. Mas aí, nesse caso, ela tá seguindo a linha, a canção. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vocês conhecem essa? Conheço. Vida ou morte, qual vais aceitar? Você imagina cantar isso na igreja presbiteriana? Essa música não é uma música... Amanhã pode ser muito tarde, amanhã sem pode noção, ser, né? Hoje Cristo te quer libertar. Então, assim, tome a sua escolha. Você faz a sua escolha. Hoje tu tens... Mas, não é que essa canção esteja... Não é uma canção herege. Mas é uma canção que ela tá desalinhada. Não concorda com tá aquilo. desalinhada com a pregação. Né? E por aí vai. Outras canções, eu até mostrei para vocês em off aqui o videozinho lá, né? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Tem pastores que são amilenistas e defendem isso no púlpito. Olha, o milênio é simbólico. Né? A igreja não vai ser arrebatada secretamente. Aí tem os pré-milenistas históricos. A igreja vai passar pela grande tribulação. Não vai ter o arrebatamento secreto da igreja. Jesus vai vir. Aí tem a linha dispensacionalista que defende o arrebatamento secreto da igreja. Então, essa canção, ela vai fortalecer o ensino. O pastor quer ensinar essa linha dispensacionalista, beleza, então tá aqui. Ó, essa canção que reforça o nosso ensino. Agora você pegar essa canção e às vezes sem maldade e colocar numa igreja, num contexto em que a escatologia dela é milenista, você está trazendo confusão. Exatamente. Né? Então é esse cuidado que é importante que o ministro de louvor tenha para que as coisas fluam assim, né? bem legal. Então tem gente que às vezes fala assim, pelo em ovo. Tem gente que às vezes acha que eu tô achando pelo em ovo, né? Esses dias eu tinha um hater lá me batendo por conta da canção Sabor de Mel, defendendo a canção Sabor de Mel. É mesmo? É crente? Ele é crente? Então, diz que ele pegou o texto lá de Jó. Ele leu a Bíblia? Ele pegou o texto de Jó, ele colocou lá o texto de Jó. Porque ele disse que o texto de Jó... É um texto de Jó que Deus está falando assim. Deus está falando para os amigos de Jó. Vocês não falaram aquilo que era correto acerca do meu servo Jó. Mas ele vai orar por vocês e tal e tal. Aí na cabeça dele... aquilo cabia, aquilo justificava... É como se Jó fosse falar. Jó acho que jamais falaria, né? Agora que eu tô na bênção, vocês vão se arrepender. Porque o contexto da música é exatamente isso. Deus agindo é uma coisa. Eu não imagino o próprio Daniel falando assim, agora vão ser devorados por leões, vocês que tramaram para que eu viesse para cá. Eu não imagino isso no coração de Daniel. Mas Deus fez. Sadraque, né? Que bom que agora vocês que vão pro fogo. Experimenta agora. Né? Seus soldados aí que me caguetaram a gente, agora vocês vão lá. Vamos. Então, assim, não é... Eu não vejo esse sentimento. Até mesmo a luz da antiga aliança, apesar de a gente ter falado aqui do salmista e tal, mas assim, Deus é um Deus que acho que já tentando entrar em outras questões aqui também, né? Quando a gente observa o contexto do Antigo Testamento, isso é uma percepção que eu tenho. Deus é o Deus das guerras. E naquela época, como é que Deus demonstra o seu poder? Por meio das guerras. Tanto é que o Deus que vence aquela guerra é o Deus mais forte. Então, naturalmente, os guerreiros, os militares, Davi como um grande guerreiro, naturalmente na cabeça dele se os ímpios estão sendo vitoriosos em batalhas, o Deus deles estão se mostrando mais forte do que o nosso. Isso não pode acontecer. Então, na cabeça dele, a destruição dos inimigos, fisicamente falando, está mostrando que o Deus dele, o Deus de Israel, é um Deus mais poderoso que os outros. É uma evidência do poder. Né? Por isso, o Jeová Sabaoth. Sim. E Deus, assim, é por isso que eu falo assim, Deus também, ele vai se relacionando conosco dentro da nossa cultura. A nossa cultura, a inspiração bíblica não é a cultura do ditado. Não é uma coisa que você está aqui, Deus está falando e você vai. Ele fala conosco, ele fala conosco a partir da nossa percepção. Exatamente. Aí quando você vai para os escritos lá, por isso que eu imagino que os Salmos têm essa questão também, que a gente precisa levar em consideração. Quando aí as pessoas falam assim, o escrito os 5 primeiros livros, se você for observar, não foi Deus que deu aquilo para Moisés. Por quê? Porque já existia a lei de Talião,
né? O Código de Hammurabi. Então, a lei é baseada, muitas coisas ali, no Código de Hammurabi, lei italiano, que já existia antes mesmo de Moisés. Aí eu falo, sim. Como é que... Por que Deus permitiu que Moisés ficasse 40 anos no Egito? Não era para aprender essas coisas? Exatamente. Porque na hora que ele fosse se relacionar com Moisés, era o ponto de raciocínio. Sim. Não era Deus falando aqui, ele aqui como se fosse né, um oráculo ali colocando. Tal. Não foi dessa forma que aconteceu. Então, hoje, a percepção, né? Hoje, eu sou um cara que estou trabalhando em comunicação, estou trabalhando nas redes sociais. Se Deus quiser falar comigo, como é que Deus fala comigo? Às vezes, assim, no nosso cotidiano, ele vai me dar um sonho, e nesse sonho, provavelmente, eu vou ver o quê? Eu vou me ver apresentando um podcast, eu vou me ver gravando um vídeo para as redes sociais. Deus vai falar comigo a partir da minha realidade. Exatamente. Ele não vai falar comigo de uma realidade completamente aleatória e não, se foi Deus que falou, eu vou entender. Ele falando em árabe comigo no sonho, né? Ele falando em aramaico comigo, eu não vou entender nada. Ele vai falar comigo dentro da minha linguagem. Então, eu entendo que Deus ele se revela conosco, que isso faz parte do processo das escrituras. A maneira com que ele fala com Moisés, a maneira com que ele fala com os salmistas, é dentro dessa realidade cultural que Deus vai se revelando. Por isso a progressão na revelação. Exatamente. Né? Por isso, Hebreus 1, quando ele diz, olha, antigamente Deus falava aos nossos pais por intermédio dos profetas, mas hoje ele nos fala por intermédio de Jesus, que é a palavra. Exatamente. Né? E engraçado Jó foi o... Imaginam que Jó tenha sido o primeiro livro a ser escrito. Pensa há quanto tempo isso, quanto a revelação já progrediu. O quanto o mundo já mudou para a gente pegar uma realidade de Jó que a pessoa não estudou, ela não entendeu, ela não sabe o que estava sendo vivido ali para jogar para hoje e dizer, não, se aplica porque Jó falou. Pois é. É assim... não compreender a revelação. Essa questão da literalidade, muitas vezes, né? Eu te cortei. Vocês estavam falando aí, eu acho interessante que se Jesus viesse agora, nessa época, ele não, de repente, ele não iria para cima de um monte para estar pregando. Ia usar uma rede social. Aí ele ia vir aqui pro Lume Podcast. Mas por que isso? Porque ele ia se adequar à cultura, ao meio de comunicação mais forte que poderia alcançar mais pessoas. Porque o objetivo dele ali era se tornar conhecido. Ver que o Messias chegou. E é engraçado que como a gente quer trazer essas culturas lá de trás e colocar como lei hoje. Exatamente. Eu lembro que minha mãe, uma vez, ela, com raiva de uma pessoa, ela falou assim, eu vou colocar esse cidadão na mão do Deus vivo. Eu falei assim, mãe, sério? Sério, meu filho. Eu falei assim, me põe também. Você tá louco, meu filho? Eu falei assim, mãe, não tem lugar melhor pra se estar. Do que na mão de Deus. Daí ela, sabe, acho que ela se tocou assim de... Quando a ficha cai, né? É como se... Peraí, então ela tava falando a coisa certa com o sentimento errado. Né? Por quê? Porque ela vem ouvindo essas coisas vão se tornando verdade. Quando você menos pensa, é o caso da música. A música se torna tão forte dentro da nossa vida que daqui a pouco você está cantando um coro que é totalmente antibíblico. E você tendo aquilo ali como verdade e às vezes toma decisões baseadas em um coro que você ouviu que é antibíblico. É verdade. Só pra você ver como é importante, né? Na introdução do meu livro, eu cito uma experiência que eu tive lá no seminário. Enquanto eu estava escrevendo o livro, você viu, já no 4º ano de seminário, já me formando, já o conteúdo do livro já estava se desenvolvendo. E aí tinha um aluno, eu não sei se ele tinha muito tempo de convertido, se ele tinha 2 anos de convertido, e eu acho que ele não conhecia a canção. Certo é que a gente estava lá conversando, e ele, por poucos meses ainda no seminário, uma percepção, ele falou assim, olha só, a parábola da ovelha perdida. O pastor deixou as 99 no monte e foi em busca da que se perdeu. Rapaz, ele arriscou as 99 para ir buscar a que se perdeu. Eu falei, não, ele deixou as 99 no aprisco. Foi. Aí ele falou assim, não foi no monte bagunçado. Não. Aí ele falou assim, não foi no aprisco, não. Aí eu falei assim, foi, moço, foi no aprisco. Eu falei, mas no texto aqui tá dizendo um monte. Eu falei, não, é porque você tá lendo só vai lá no outro evangelho. Aí tá aqui, vamos lá no outro evangelho. Chega no outro evangelho. Aí tá escrito no aprisco. Não, tá escrito campos e desertos. Não tem aprisco. Não tem aprisco. Quem foi que ensinou pra gente que tem aprisco? A canção Eram Sem Ovelhas. Você acredita? O susto. Eu tô vendo o brilho do seu rosto sumir. Eu tô pensando aqui. E eu falei assim pra ele, eu falei, não, cara, você tá errado. Tem aprisco sim. Mateus 18:12 e Lucas 15:4. Quem quiser em casa pode abrir. A gente encontrou variações entre deserto, montes e campos. Não fala aprisco.
vai falar sobre aprisco em João 10, quando Jesus fala sobre o bom pastor e tal. Ali ele tá falando de aprisco. Mas na parábola da ovelha, tanto é que a música Ousado Amor, ele diz assim, ele só fala deixa, as né? 99. Ele não fala onde. Ou que deixa as 99. E aí em Lucas 15, versículo 4, né? Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, e se perdendo uma, não deixa nos montes as 99 e vai em busca da que se perdeu. Aí sim, eu já vi algumas pessoas, não é porque naquela época, nos montes, haviam apriscos improvisados, que na minha cabeça... Assim, e não era um só pastor, eram tinha vários outros, pastores isso. que estavam juntos. Então, na minha cabeça, assim, eu tô imaginando, né? O pastor saiu com as 100 ovelhas, tá lá pastando, e aí ele contou, percebeu que tá faltando uma. Não dá tempo dele voltar com as 99 para ir, então, saber o que aconteceu com a outra. Ele vai em busca daquela que se perdeu. Provavelmente, ele deixou um assalariado ali cuidando das 99. Provavelmente, se tem algum aprisco improvisado, ele pode realmente ter colocado elas no aprisco. Pode, mas não é o que o texto bíblico diz. E eu acho que quando você coloca isso na canção, é uma canção clássica, gente, canção linda, tá? É a canção da minha avó, cantei muito mas, isso. Então, o que eu quero dizer é assim, eu acho que quando você coloca... É porque a canção também não é só isso que está na canção. A canção, ela conjectura, assim como uma peça teatral. A canção, ele fala assim... eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa... Isso é conjectura. Isso a gente sabe, não tá no texto, né? Porém, numa tarde... E tá tudo certo, porque uma peça, um desenho... tá aí o The Chosen. Eles faz construções. Então, porém, numa poética, né? Porém, numa tarde, ao contá-las todas... Lhe faltava uma, lhe faltava uma. E triste chorou. Até aí, tá tudo bem. Acho que as pessoas, naturalmente, tá percebendo. Não, ele tá imaginando aquela história. Só que quando ele fala assim, e as 99 deixou no aprisco, a nossa cabeça liga que isso... Eu não sei porquê, mas comigo era assim. Eu entendia que todo o começo da canção era simbólico. Mas essa parte, na minha cabeça, jogava pro texto bíblico. Era como se o texto bíblico estivesse dizendo isso. E foi uma surpresa muito grande para mim quando eu percebi que o texto bíblico não dizia aprisco nessa passagem. Porque eu aprendi com a canção. Aí entra a frase que eu cito lá na frente de Walter McAllister e John MacArthur, né? Ó, você vê, essa frase ilustra exatamente isso que eu vivi, ó. A doutrina de muitas pessoas é mais formada pela música que cantam do que pela mensagem que ouvem. Frequentemente gravam as músicas, decoram, lembram-se delas e não da Bíblia. Certamente não se lembram das pregações que se tornam uma espécie de adendo. Eu falei, pra você ter uma ideia, essa parábola tão conhecida, que a gente já ouviu inúmeras pregações sobre ela e tudo, na minha cabeça o que ficou guardado não foi o registro do texto bíblico, mas foi a música. Isso é tão interessante, porque os Vencedores por Cristo, eu amava Vencedores por Cristo. Eu sei muitos textos bíblicos por causa deles, porque eles cantavam a Bíblia. Né? Grande parte das músicas deles eram pedaços de Bíblia. É do seu tempo, Vencedores? Eu já ouvi muitas canções deles, inclusive Nelson Bomilca. Nelson Bomilca tá aqui, ó. Tá aqui no endosso dele. Tem um endosso do Nelson Bomilca. Que legal. Tem o Nelson Bomilca, Azaf Borba, Marco Teles, Atilano Muradas. Isso, Atilano Muradas é daqui de Brasília. Hoje ele tá morando em São Paulo, mas ele tá aqui. E é engraçado, porque eu já toquei com ele já. O Atilano Muradas, quando isso aqui... Eu ia lançar esse livro, eu já tava aqui em Brasília. Dei uma melhoradinha na linguagem, coloquei aqui essa introdução, mas eu mandei para ele. Consegui o contato dele, né? Perguntei se ele poderia fazer um endosso. Aí ele é jornalista, ele é esperto, né? Ele vendeu o serviço dele. Ele falou, Natan, deixa eu te ajudar aí na adaptação da linguagem do livro. Ainda está muito acadêmica. Aí o Atilano Muradas tem uma participação aqui na reformulação do texto, né? Na adaptação do texto. Então, aí a gente Agora, Natan, nessa parte aí, entrando nessa história do aprisco. Sim. Algumas coisas podem ser filigranas, né? Eu tô... Sim, pelo em ovo? Exato, é o que você falou, o pelo em ovo. Existem algumas coisas que elas são gritantes, elas precisam ser corrigidas porque elas são danosas, né? Para aquilo que a pessoa está absorvendo, que é o sabor de mel. Sim. É mais ou menos o que ele faz lá. Mas tem outras coisas, e isso é... Outra coisa que eu acho interessante é que muitas vezes... É bom falar, a pessoa que fez a música, ela não sabia o que estava fazendo. Muitas pessoas são bebês espirituais, né? Talvez estão há muito tempo na igreja, mas não têm vida devocional, não têm conhecimento da palavra, são ótimos músicos, são bons poetas. E escrevem algumas coisas que é da cabeça deles e eles estão jurando que é inspirado.
Mas a Bíblia diz que até a profecia precisa passar por um crivo. Sim, exatamente. Por Exatamente. mais inspirado que a pessoa ache que é preciso passar pelo crivo da palavra. Perfeito. Perfeito. Então, você aí na rede social fazendo esse trabalho, as pessoas entram aí para reclamar do seu trabalho, porque você, às vezes, você pega pesado em umas coisas. Não, tem gente. Assim, agora sim, uma coisa que eu tento ser muito cortês, né? E entender também que é a minha percepção. Essa é uma percepção que eu tenho. E não é, porque assim, a música, como você falou, essa música é a música da sua. Vó, da a minha música da avó, sua avó. A música, ela tem uma ligação emocional tão grande com a Isso. gente, que às vezes, o Natan tá falando de uma música hoje, do worship. Ah, legal. Mas eram sem ovelhas? Não, aí também, meu irmão. Aí não. Aí você é demais. Tá mexendo em um clássico. Aí, sabe por quê? Tem uma coisinha que pode ser pelo em ovo também. Mas assim, eu fiz ela no Olimpinos, né? Eu falei, e aí, que medalha você dá? Eu falo assim, isso não tira a medalha da canção. Qual é a canção? Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte. E nunca... É porque Jesus não disse isso para Maria. Ele disse sobre Maria, mas ele disse para Marta. Ele fala, Marta, Marta, você anda ansiosa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Ah, mas Maria ouviu, Maria estava no ambiente. Não, beleza. Eu não digo que isso é um... Não, tá tudo ali. Mas assim, como eu falo sobre o ensinar a Bíblia por meio da canção, e às vezes essas questõezinhas, igual a questão do aprisco, ela pode fazer uma diferença, eu não estou dizendo que seria um erro. Não, isso não é erro, porque... É uma percepção que talvez se a pessoa não se atentou, é um detalhe. Por exemplo, tem canções minhas que eu... mas esse é um detalhe que, nesse caso aí, no caso do aprisco também, Sim. não acho que comprometa a validade da Não, música. Mas não tem compromete. coisa, olha, na minha rede social, um dia eu coloquei uma música lá, Sim. já que você mexe com isso, eu vou citar. E Aham. aí o povo reclamou, que era aquela música assim, que se abra os céus, teu reino vem. Aí eu perguntei, quem fechou os céus? Porque os céus foi aberto, o véu foi rasgado. Ele rasgou e ele abriu o céu. Quem foi que teve o poder de fechar de novo? Sim. Pronto, aí o hate foi... Né? Mas tá vendo que é percepção? Eu já não vejo problema. Como não? Tá vendo? Quem fechou seu céu? Não, é porque é questão de interpretação. É porque aí, nível Porque só de canto. Então, vamos ver, vamos bagunçar aqui também. Vamos. Ninguém explica Deus ou alguém explica Deus? Ninguém explica Deus, eu gosto. Eu gosto. Então, mas você acha que ninguém explica? Eu entendo o contexto da canção. Por quê? Eu também sou do Ninguém Explica Deus. Eu sei que já tem gente aqui, amiga minha, que vai falar nada a ver, Jesus explica Deus, ok. Mas eu já vou para licença poética, Então. que os seus pensamentos são tão elevados, seus planos tão elevados, Isso, que não dá para explicar. E é isso que ele tá querendo dizer na canção. Eu entendo assim também. Quando você vai lá... É porque, isso querendo dizer é um perigo. Mas assim, gente... Não, mas existe a licença poética. Agora me explica quem fechou seu céu. Então, pra você ver, é uma questão de interpretação. É uma questão de interpretação. Quando fala assim, que se abra os céus, o teu reino vem, seria uma forma poética de falar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é o que a gente fala na oração? Seria o estabelecimento do reino de Deus. Então fala assim, que se abra os céus, seria aquele momento triunfante da volta de Jesus, em que o céu... Entendo assim. Eu acho que seria... Eu entendo. Seria essa linguagem poética. Mas você entende que quando a gente canta isso, 90% das pessoas não estão pensando nisso. Elas estão pensando, minha vida tá uma tragédia, o céu tá fechado, é por isso que a minha vida não anda. E, na verdade, tudo que ela precisa é tomar autoridade. É porque eu acho que tira a sua consciência de quem você é. Sim. Quem sou eu? Eu sou alguém que hoje tem autoridade. Então, eu tenho responsabilidade por mudar as circunstâncias que estão diante de mim. E tem coisas que eu canto que elas tiram de mim essa consciência de quem eu sou e elas me tornam inapta para exercer o poder que sou eu que tenho que exercer. Entendi. Não, eu entendo a sua percepção, e é por isso que eu falo, quando eu falo sobre essa questão de análise de canção, uma das coisas que eu falo para os ministros de louvor isso é um campo, gente. Quando eu vou ministrar workshop sobre isso nas igrejas, né? Eu falo, isso aqui é um campo que tem que ter muita submissão. E eu deixo muito claro, porque isso aqui é uma percepção que eu tenho. Por exemplo, eu não vejo problema em ninguém explicar Deus. Eu já vi um vídeo do Iago Martins, lá do 2D Teologia, que ele vê problema nessa declaração. E ele é pastor de igreja. E se eu fosse ovelha do Iago Martins, eu não colocaria essa canção no repertório. Isso aí. Zé Carlos, Sim. pronto, Zé Carlos, sou ovelha do Zé Carlos, vamos lá. Ele não concorda, ele já falou isso do púlpito também, com aquela ideia de que quando Jesus fala, né, Deus meu, por que me desamparaste? Que Deus virou o rosto para Jesus. Que Deus, o Pai, abandonou Jesus. Ele não concorda com essa afirmação, com essa ideia. Ele entende que Jesus está narrando um salmo.
Jesus, como um bom judeu, tinha o conhecimento dos salmos. Ele está citando o salmo, que é um salmo de Davi. Deus Acho que é meu, Deus 22, meu. né? Acho que é 22. Deus meu, 22. por que me desamparaste? E nós, teologicamente, temos toda uma estrutura, e eu também sigo por essa linha. Deus virou o rosto para o sofrimento de Jesus, porque eram os nossos pecados que estavam ali. Mas o pastor da igreja é o pastor Zé Carlos, e ele não... Se Ele não, entende ele, assim, ele vamos não acatar coaduna com esse assim, né? pensamento. Beleza, fui ministrar Eu não louvor. canto O Pai o Abandonou, eu canto Do Pai Se Separou. tá. Aliás, eu tenho o meu jeito de cantar um monte de coisa, Sim. porque quando eu vou Você tá cantar falando da canção específica que eu ia dizer agora, né? dessa, né? Porque o hino nacional também, eu não canto Terra Adorada, Aham. eu canto Terra Dourada. Ah, tá. Aí, Olha, tá vendo? entendeu? Então, mas só pra finalizar Mas esse eu ponto. acho que o legal é essa consciência. É, aí eu não coloquei essa canção no repertório, porque eu gosto demais dessa canção. Do Pra Sempre, Deus Pai o abandonou. É só você cantar Do Pai Se cessou, Separou. Pois é, eu nem pensei nessa questão da adaptação, né? Mas eu não coloquei a canção no repertório. Apesar de que você dá Tem treta, uma né? música Fazer também. adaptação também, você sabe, dá mas ruim, eu né? falo muito sobre Dá adaptação. ruim, mas dá ruim. Mas Teve eu uma falo música muito de que adaptação. criou muita polêmica também, que era... Eu não lembro de qual vai ser o cantor, de repente, Qual? vocês lembram. Foi assim, que eu não sou... Deus não é Deus de perto. Eu fiz um videozinho Deus de sobre isso. perto e não de longe. Quando ele falou não de longe, aí dá uma polêmica. também virou. Tá. também Aí ele virou entrou ruim. nas redes pedindo perdão. Não, Ele fez? Ele Foi? foi. Eu não sabia que ele tinha feito Ele falou assim, isso. eu não tinha visto esse contexto, tal. A Bíblia diz que ele é Deus de perto e E Deus de Deus longe. de Ele falou isso? Falou. Porque eu fiz um Quem vídeo- é? O cara É o Davi trazendo a Sassi. arca? Davi Davi Sassi. Sassi. Eu fiz um videozinho sobre essa canção é linda. É linda. É lindo. Deus de aliança. Eu Deus fiz um de videozinho sobre isso. Você vê uma palavra mudou, né? Eu fiz um videozinho sobre isso e falei assim. Eu falo que a canção é muito linda e tal. Eu fui no Futinos lá. Falo. Gente, entra no Instagram dele, tem um monte de coisa legal. Eu falo que a canção é muito linda. E aí, quando chega nessa partezinha, eu falo assim: eu sei que não era a intenção, mas sem querer também é falta. Né? Eu uso essa ideia. Porque, assim, ele tá falando. O texto bíblico está utilizando um outro contexto. É Deus só de perto, não é de longe também. Tem a questão do exílio babilônico. aquela Isso parada é toda. um profeta. O contexto que a música está colocando é aquela ideia de que é um Deus que se importa, é um Deus que está presente, é um Deus que cumpre as suas exatamente. promessas. Então, a grande questão que eu falo assim, a questão é que para falar da imanência de Deus, desse Deus presente, eu não preciso negar a transcendência. Esse Deus que está em todos os lugares, inclusive estaria distante também. Assim, deu um bate-papo legal lá nos comentários sobre isso. Mas é por isso que eu falo, aí essa questão da submissão, eu acho que eu tenho certeza que ela precisa ser colocada, porque eu estou ali incentivando os ministros de louvor a estudarem teologia. E o que acontece muitas vezes? O pastor pede uma música, aí o cara que viu a análise no meu Instagram fala assim, não, pastor, essa música aí não tá errada, não tá certa teologicamente, não. Olha o pepino que eu tô arrumando. Aconteceu uma vez, numa igreja que eu fui ministrar, e eu falei, estava ministrando workshop, e eu falei de uma dificuldade que eu tenho com aquela canção, pensando no momento congregacional, né? Quero que valorize o que você tem. Por quê? Porque ela não é uma canção direcionada a Deus, é uma canção direcionada à pessoa. É canção de comunhão. Então ela não é um louvor a Deus. Então, assim, é complicado, né? Há o lugar no culto para ela, tal. Mas, assim, essa não é uma das, dizer assim, não é o referencial de canção para o momento congregacional. Tem um momento dela ali e tudo, mas deixa, se não precisa... Se puder não cantar, não cante. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você. Porque é um culto à pessoa, às vezes a pessoa tá ali meio depressiva, ela tem o seu. Mas é uma percepção minha. Deixei claro isso. Rapaz, isso eu falei de manhã, o pastor não tava lá. No domingo à noite, o pastor. Chamar o pessoal aqui do louvor, vamos cantar, quero que valorize o que você tem. Na hora os músicos olharam assim pra mim, eu falei. É o pastor da igreja, o que vocês estão olhando pra mim? A minha resposta foi assim, quase que eu baixo a cabeça assim, fingi que não tô aqui. Mas é exatamente por causa disso. Pra você ver, né? Você tem essa percepção dessa canção. Então vamos supor, você tá à frente de uma igreja, você é líder ali. Aí de repente eu sou lá o seu liderado. Eu não consegui ter essa mesma percepção. O que eu faço? Amém, a gente não vai colocar assim não, tá, pastora? Vamos seguir o padrão, que é aquilo que o Senhor está falando com você. Se essa é a percepção que você tem, se você tem visto que realmente a comunidade vai entender por esse lado, então beleza. Eu particularmente não vejo assim, mas a gente vai seguir aquilo que tem se falado. Igual a questão do ninguém explica a Deus. Né? Se ninguém explica a Deus é muito complicado. Eu entendo o que o autor quis dizer, mas ele poderia ter escolhido uma frase melhor. Não vamos colocar essa música não? Eu falo, beleza. Então, assim, eu acho que tem que ter muita submissão nesse momento, porque o campo teológico, para quem é leigo, ele acha que esse era o meu caso. Quando eu estava chegando com 18 anos no seminário, na minha cabeça, teologia era uma ciência exata.
Na minha cabeça, eu vou estudar teologia para eu me aprofundar mais. Aquilo que eu já aprendi com meu pai até agora, meu pai é o pastorzão e tal, aquilo que eu aprendi até agora, eu vou só complementar. Aí a minha frustração quando eu começo a ter as primeiras matérias, porque eles começaram a quebrar aquilo que eu havia aprendido, né? Porque até então, qual era o fundamento que eu tinha? Papai falou. Por que que é assim? Porque meu pai disse. Eu lia a Bíblia, mas eu não tinha capacidade de construir teologia a partir das minhas leituras bíblicas. Né? Eu tinha muito conhecimento da história. Eu realmente era um bom leitor, assim, ganhava Você gincana lia a Bíblia bíblica. com versão papai, né? Atualizada Não, por mas você. assim, Mais ou eu menos tinha aquele assim, né? conhecimento. Sansão, quem é Sansão? Sei quem é, Abraão, Aham. o que aconteceu lá entre os... Eu conhecia a história, mas eu não fazia teologia, eu não conseguia. Então, de teologia, o que eu tinha era o que meu pai falava. A Trindade não está na Bíblia. Então, que conceito eu tinha sobre Trindade se eu nunca li um livro de teologia? Era o que meu pai falava. Que conceito eu tinha sobre Jesus ser homem e Deus? O que meu pai falava. Então, qualquer outra coisa, a minha percepção do Espírito Santo, o que eu sabia sobre dom de língua, o que eu sabia sobre profecia, aquilo que meu pai ensinava. E eu chego no seminário e eu percebo que tem N percepções acerca desses assuntos. Então, a teologia não é uma ciência exata. Então, é por isso que precisa se ter muita submissão. Então, você que é ministro de louvor, né, de ver que de repente, por conta desse bate-papo todo, e quer entrar, ou de repente já tem entrado nessa área da teologia, entenda que essa questão da submissão, da compreensão do que o seu pastor está ensinando é que precisa ser levado em consideração, Isso. independente das suas percepções, né? Por É mais até profundas que elas É sejam. até um pré-requisito para ele levar o ministério dele à frente. Né? Exatamente. Porque se a gente está falando de um alinhamento, né? Como é que pode o pastor estar pregando uma coisa e o ministério de louvor tá levando outra, né? Eu estava dando aula, eu dou aula de aliança de sangue. E são várias aulas explicando a diferença entre a aliança mosaica e a nova aliança. Sim. Entre a velha aliança e a nova aliança. E aí, na aula de consagração, aí eles cantaram aquela: meu prazer é estar nos atos do Senhor. Eu disse, pronto, vou ter que corrigir. Porque eu passei as aulas todas explicando isso. Então, eu vou ter que corrigir. Aí eu fui falar para eles, falei, esse não é mais o seu lugar, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Aí fica todo mundo olhando assim. Aí, o átrio é muito longe do Santo dos Santos, né? E eu tinha explicado o tabernáculo, eu tinha explicado toda a diferença, tudo que mudou na nova aliança, e expliquei esse nosso lugar espiritual. Aí eu não posso deixar cantar o átrio. Você acredita que eu ia E fui cantar também meu prazer é viver na casa de Deus, e eu explicando. A casa de Deus tinha um lugar na antiga aliança, mas hoje a casa é você. Aí eu falei, gente, na hora me veio um insight, assim, eu falei, nós vamos mudar essas palavras aqui, vamos cantar a música. Aí cantamos a música. Ficou? Nos Eu só braços lembro do Senhor? Não, Eu já vi um que fala esse nos aí, braços do Senhor. Eu não lembro o que eu mudei, eu só lembro que o meu prazer é ser a casa de Deus, não era mais viver na casa de Deus, é ser a casa de Deus. Mas os atos eu não sei o que eu fiz com ele, não, mas alguma coisa eu fiz. Você vê como é que é essa questão também. Ó, pra você ver, eu ia mudar. Eu coloquei essa canção no repertório, você disse. Eu ia mudar a letra. Do Atros por Braços. E aí o meu pastor, o pastor Zé, né? Aí eu falei, pastor Zé, eu tô querendo fazer isso e tal. E eu ia cantar de noite, já tinha até... Aí aquele cuidado pastoral, né? Que eu acho que o compositor, de vez em quando, anda por lá pela PIB. Aí ele falou assim, não faz isso não. Exatamente. Ele falou, não faz isso não. Aí ele jogou o salmo, né? Tem um salmo que fala no... como é que é, rapaz? Ele me deu uma outra percepção que poderia ser compreendida a partir dali, né? E aí eu olhei assim, eu falei, ainda bem que eu falei, porque eu ia mudar, só ia mudar por parte... Aí eu falei, o que o senhor acha? Mandei pra ele. Ele falou assim, não faz isso não. É melhor não cantar. Não, aí ele falou assim, não faz essa mudança não. E como já tinha colocado no repertório, porque esse insight me veio, a gente já tinha ensaiado a semana. Esse insight me veio no domingo à tarde, ia cantar no domingo à noite. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. E aí acho que ele nem viu, aí quando eu cheguei pro ensaio já tava tudo certo, já ia mudar. Aí ele falou assim, aquele cuidado assim, o cuidado do pastor mesmo, né? Ele falou assim, não faz isso não, tem outras percepções então, mas além disso ele tinha essa questão desse cuidado com o compositor da canção, como ele poderia receber isso, e esse cuidado que tem ali e tal. E é o que você falou, eu vou e corrijo na minha aula, mas tem um monte de aluno que é de um monte de lugar. Sim. Vários cada um deles, vai ter sua percepção. e vários deles às vezes nem sabem explicar direito como a gente explicou isso, é verdade. pro pastor. Aí, sem querer, você arrumou um problemão. Melhor nem cantar, para você não precisar corrigir. Porque nesse caso não dá para não correr para não corrigir depois de tantas aulas. Exatamente. Mas ao mesmo tempo é problemático se corrigir. Então essa é a questão. Você não acha que hoje em dia, por exemplo, existem muitas músicas com erros teológicos? Sim, mesmo. sim. Você não acha que cada igreja teria que ter uma pessoa responsável por estar
fazer um crivo mesmo a respeito daquilo que vai ser cantado. Sim. Porque uma vez que é lançado, depois para você corrigir, isso aí Já foi, é muito Já foi. cruel, né? A minha sugestão, inclusive eu coloco aqui isso no livro, é que haja que o Ministério de Louvor tenha um repertório fixo. Vamos supor aqui, né? 200 canções. Essas 200 canções Já passaram pelo crivo. já passaram pelo crivo e agora eu sou escalado para esse domingo. Eu vou pegar daquelas 200 canções. Aí é uma outra pessoa que está escalada para aquele próximo domingo. Eu vou pegar daquelas 200 Já canções. tem um repertório Já definido. tem um repertório ali. definido. Ah, pastor, mas essas músicas novas? Tá, tem uma música nova que quer inserir no repertório, vai passar ou pelo pastor ou por alguém que o pastor indicou. E alguém que tem esse conhecimento, que tem a mesma... Sim. Porque, assim, não pode ser também alguém que tem o conhecimento teológico, mas às vezes ele não tem a mesma linha Teológica teológica do do pastor, da Exatamente. igreja ali. Existe Que uma que visão ele ali a ser defende. seguida, né? De repente o cara olha assim e fala, a música é arminiana, sou arminiano, legal, mas o pastor é calvinista, ou vice-versa, né? Às vezes a linha da igreja é arminiana, mas o cara tá nesse afã da reforma, porque hoje em dia tá na moda ser da teologia reformada, né? Os jovens aí nas redes sociais e tal. Aí o cara fala assim, não, eu sou calvinista, e não, esse aqui pode passar. Aí de repente então, tem que ser alguém que não é só ter o conhecimento teológico, ou é o pastor, ou alguém autorizado por ele para fazer esse crivo. Então, temos ali já 200 canções, vai inserir uma canção nova. Então, não é só o ministro de louvor. Ah, achei bonitinha, lançou agora. Vamos supor, o Projeto Sola lançou lindas canções aí. O Projeto Sola, para mim, é praticamente, né? Eu acho que eles evitam também entrar em confusões, assim. Eles são presbiterianos, são calvinistas, mas acho que eles evitam, eu percebo isso. Parece que eles focam ali naquilo que é geral, doutrinariamente falando, e que são muito profundos mesmo assim, mas eles não focam naquilo que vai trazer divergência, mas naquilo que vai trazer convergência, né? Mas mesmo assim, é importante, foi uma música, Projeto Sola, é legal, mas tem uma organização que, pastor, olha essa aqui, ó, é Homem Deus, que eles lançaram recentemente. Ah, eu vi, você colocou um pedacinho aí na rede, eu vi. Homem Deus, ele vai lá. Não, beleza, pode inserir. Pronto. Então não é simplesmente, achei bonito e vou colocar no repertório, né? Então eu acho que é importante Não realmente basta só ter uma bela melodia, uma bela harmonia. não, tem que ter conteúdo. tem que ter. E até às vezes pode ter uma bela teologia, mas tem que ver se essa teologia está alinhada também ao que a igreja defende. Né? Porque quer ver um outro exemplo que eu falo muito? É sobre a questão do batismo com fogo. Eu sou de um contexto batista nacional, né? O povo é renovado e tal, mas o batismo com fogo, Hernando Dias Lopes, que é presbiteriano, ele entende que o batismo com fogo é algo para o crente. Que o batismo com fogo é sinônimo do batismo com o Espírito Santo. Nas minhas percepções teológicas, batismo com fogo é para o ímpio. É batismo no sofrimento. Não, seria juízo. Eu vos batizo com água, João está dizendo, né? Mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, guardará o trigo no celeiro e a palha no fogo que nunca se apaga. E a partir de outras percepções, de quando esse texto é repetido, às vezes eu jogo muito para a questão da audiência também, tipo, quem está ouvindo? Se quem está ouvindo, você percebe ali que o texto deixa claro que tem crentes e não crentes, ele fala batismo com fogo e com o Espírito Santo e com fogo. Mas eu já percebi, quando se repete, quando, por exemplo, Jesus está falando só com os discípulos lá em Atos 1, como a promessa de João, eu vos batizarei com o Espírito Santo. Por que ele está omitindo o fogo aqui em Atos? Porque não tem ímpio ali, não tem por que lembrar o fogo se só tem sal. Né? Então, isso é uma percepção minha. Entendi. Então, mas tem pastor que não tem essa mesma percepção. Então, assim, mas, por exemplo, no repertório da minha igreja, a partir do momento, se eu já preguei nesse texto, ensinei, eu não vou permitir que cante batiza-me com teu fogo, batiza-me. É uma canção errada teologicamente? Não, ela tem uma linha teológica muito tranquila e segura. Hernando Dias Lopes, que é um grande referencial para mim, não veria problema nessa canção. Luciano Subirá, não veria problema nessa canção. Né? Mas eu sigo uma linha de outros pastores, teologicamente, que vê problema nessa questão. Então, para ter um alinhamento, não seria legal eu falar que o batismo com fogo é pro ímpio, aí vem o Ministério de Louvor e canta que tá tudo certo você pedir batismo com fogo. Aí o irmão vai olhar assim e falar assim, é ou não é? Exatamente. Talvez você me ensina uma coisa, depois você desfaz com o que você canta. Aí vem o Ministério de Louvor e ensina outra. Então, assim, talvez numa escola bíblica é diferente. Estamos aqui no momento de ensino. Irmãos, tem duas percepções. Tem essa percepção aqui e tem essa outra percepção aqui. Eu gostaria de pegar... O Ministério de Louvor, vamos cantar essa canção pra gente poder... Em cima dessa percepção. Em cima dessa percepção aqui. Então tem percepção que vai entender isso aqui. Vamos lá. Batiza-me com teu fogo. Então, tem linhas que defendem assim. Aí eu vou falar como eu tô falando aqui. Luciano Subirá, Hernando Dias Lopes, tantos outros defendem essa linha. Mas tem essa linha aqui que entende que o batismo com fogo é pro ímpio. Tá? Então, assim, nós estamos num culto de ensino. É diferente. No momento da adoração, que eu estou falando verdades enquanto canto, eu não creio nisso, eu vou estar pedindo para Deus, batiza-me com teu fogo, eu estou pedindo, Senhor, me queima no inferno.
Porque essa é a percepção que a teologia traz. Aham. Então, eu seria incoerente no meu raciocínio. Sim. Agora, aquele que está entendendo que esse batismo com fogo é o fogo da purificação, ele está sendo coerente. O louvor dele está sendo recebido. E pode ser que ele esteja certo e eu errado. Né? E por aí vai. Mas, assim, é essa sabedoria, eu acho que é essa maturidade que a gente vai tendo na medida que a gente vai crescendo. E as canções, elas são bons veículos para nos ajudar nessa percepção também. Né? Natan, nosso papo tá Bom? Tá se findando, tá muito bom. O tempo, eu já olhei a hora que eu Mas falei. eu queria te fazer uma última pergunta a respeito disso aí. Existe hoje em dia muita música de alta ajuda Uhum. nos púlpitos. Sim, sim. Que conselho que você daria para os pastores de tentar... Às vezes o pastor nem percebe nisso aí também. Aham. E que conselho você daria ao pastor para ele conseguir ter esse aferidor de uma alta ajuda versus adoração? Bom, muito boa pergunta. Eu acredito que o que está acontecendo hoje é esse desequilíbrio. Porque quando você vai para os Salmos, você vê Salmos em que tem o eu, muito eu, né? A minha percepção, aquilo que eu estou vivendo, o meu sofrimento. Então não é problema nós termos algumas canções assim, mas como você bem colocou, o problema é o excesso disso. Então eu costumo dizer assim, você vai fazer um repertório. E aí nesse repertório de 5 canções, aí você tem, a primeira canção é Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Glória a Deus, né, irmãos? Música Aí linda, ele né? quer seguir, às vezes, esse mesmo alinhamento. Aí vem a próxima canção. Ele me ama tanto. Aí vem a terceira canção. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Deus tem ciúme Ele de mim. compreende. Aí vem até 5 canções que nenhuma tem a ele a glória. Ou então, ele é exaltado. Ou então, canções que atuais também, Maranata. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Poxa, todas as canções são canções falando sobre mim, sobre o que Deus fez por mim, a minha percepção. Maravilha, é o evangelho. Mas o louvor todinho foi massageando o ego. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio. O outro lado também, quando você não se coloca, não, todas as canções são só de exaltação. De exaltação no sentido de que o eu ali, ou nós, não aparece em momento algum. A gente também está talvez descaracterizando, porque os salmos não são assim. Né? Existe o ensino teológico acerca do homem. Onde é que nós nos colocamos diante dessa adoração? Ele é exaltado, ele é engrandecido. Mas canções como essa, por exemplo, que eu falei, O Ousado Amor, para mim é uma boa canção, uma excelente canção, que está falando ali do cuidado de Deus para comigo. E isso é importante, eu ter essa reflexão. O problema é quando a gente só vê isso. Por quê? Porque é isso que vende. As produtoras perceberam isso. Ele é exaltado, reexaltado, já passou essa época. Então, fazer canções assim, ela não toca tanto o que eu estou vivendo. As pessoas querem... Então, assim, naturalmente, a gente vai acabar... Qual é a canção que nos toca? Poxa, é uma canção que eu tô passando por problema. Quem é que não tá passando por problema, né? Tô passando por uma dificuldade aqui. Eu coloco aquela canção. Poxa, a melodia é linda e tá falando que Deus me ama, que Deus se importa comigo, que Deus cuida de mim. A depressão é o mal do século, né? A doença do século. Então, muita gente passando... Quando não é depressão, é à beira disso. E aí você encontra uma música que fala que Deus te ama, que Ele se importa contigo. Poxa, isso não tá errado, mas isso toca quando toca a gente. E as produtoras perceberam que é isso que vende. E aí, infelizmente, o que o Ministério de Louvor muitas vezes faz, se ele não tem esse cuidado, essa percepção, ele vai colocar aquelas canções que mexeram com ele, que tocaram o coração dele. E aí, quando você menos espera, você sem perceber, você está colocando canções de autoajuda no púlpito apenas, e não tem as canções de exaltação. Eu acho que o problema todo é essa falta de equilíbrio. Então, o conselho para os pastores, como o senhor pediu, é essa percepção de colocar canções que, ainda que o eu esteja presente, mas não seja falando de mim especificamente, mas falando Maranata, por exemplo, é uma canção atual que fala sobre isso. Outras canções aí que a gente pode ver.
O Pai Nosso é uma linda canção, né? Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Então, assim, canções como essa que não estão falando necessariamente do meu problema, mas que estão glorificando a Deus. E quando falam da cruz, falando exatamente do que ele fez, né? Fez por mim, mas exaltando muito mais a ele do que me colocando, né, nessa canção. Eu costumo dizer, porque assim, tem gente que já vai pro outro extremo. Qual é o extremo? De dizer assim, se tem eu na canção, a música é antropocêntrica. Eu falo, não. Por exemplo, Ousado Amor não é uma canção... Essas canções que eu estou falando aqui são canções cristocêntricas. Elas não são antropocêntricas. Aí eu faço uma separação entre o que é o protagonismo e o que é o ser cristocêntrico ou não. Por exemplo, quem são os protagonistas lá do filme Crônicas de Nárnia? Não é Aslan o protagonista do filme. O protagonista são os 4 irmãos, né? O Pedro, o Edmundo, a Suzy e a Luz. Eles são os protagonistas do filme. Mas quem é a grande referência do filme? É Aslan. Então, quando nós estamos falando de uma peça artística, o protagonismo dela é diferente. Então, quando eu estou fazendo uma canção, quando eu me coloco como ali o protagonista da canção, não quer dizer que a canção é antropocêntrica. Então, quando eu falo Deus me ama, o protagonista da canção sou eu estou falando acerca de mim. Mas eu estou endereçando louvor a Deus. Né? Quando eu falo ousado amor, eu estou me colocando ali, né? Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. É a minha percepção daquela situação. Tá tudo certo, mas a canção não é antropocêntrica. Isso. Sabor de Mel é antropocêntrico. Sabor de Mel. Aí quando você vai para outras canções que começam realmente a colocar esse sentimento acima de tudo. Por exemplo... Eu não gosto muito da expressão fiel a mim. Deus é fiel a mim. E tem uma canção aí que ela repete várias vezes. Tá? Várias vezes. Porque tem uma canção clássica do cantor, né? Mas é uma vez. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Então acho que no refrão repete algumas vezes isso aí, né? E aí algumas pessoas organizam aquilo ali e tudo porque... Mas tem gente que tem uma outra canção que é o tempo todo falando sobre o que Deus fez, tá? Porque ele é fiel a mim, ele é fiel a mim. A palavra de Deus em nenhum momento diz isso. Ela diz, né? Que ele é fiel... e não pode negar-se a si mesmo. Então, ele, assim, lá no rabo da fila, eu vou dizer assim, ele é fiel à promessa que ele fez a mim. Mas o compromisso dele é com a palavra que ele empenhou. É com a palavra dele, é com a palavra que ele empenhou. Então, se ele falou, ele vai cumprir, porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar aquilo que ele falou, o caráter de Deus. Então, assim, eu acho que a gente ter essas percepções são importantes, do que é a canção cristocêntrica, do que é a canção antropocêntrica, mas ainda que a canção seja cristocêntrica, se o tempo todo o protagonismo sou eu, a gente precisa rever isso aí. Colocar canções em que, além de ser cristocêntrica, o protagonista da canção é o próprio Cristo. Além de ser cristocêntrica, teocêntrica, o protagonista da canção seja o próprio Deus. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. O eu entra rapidinho ali, ó. Eu louvarei. O protagonista dessa canção não sou eu, é Deus. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Eu acho que essas canções, elas precisam ter a maior parte. E isso é um exercício, a maior parte do momento do louvor. Isso é um exercício que a gente realmente precisa fazer. Porque se a gente não prestar atenção, a gente só vai ter canções de autoajuda no nosso repertório. É verdade. Uau, que papo chocante, papo gostoso. A gente vai chegando no final desse podcast, mas já fica com gostinho do próximo, né? Amém. Muito legal. Gente, para quem... Fazer propaganda. Você quer falar agora. Para quem não conhece, Natan Bezerra mesmo, com o livro Cantar e Ensinar. Ele tem um Instagram dele também. Qual é o seu Instagram? Natan Bezerra AA. Natan Bezerra AA. Como é que faz para adquirir esse livro? Lá no link da bio tem o meu site, natanbezerra.com.br. É bem simples. Só colocar aí no navegador, natanbezerra.com.br. E aí tem esse livro na versão física, que eu prefiro vender pelo WhatsApp, porque o frete fica... Por qualquer lugar do Brasil, o frete é R$10. Então o livro é 40, com frete fica 50. Eu tirei lá do Mercado Livre porque o frete estava ficando muito caro. Então, se você quiser o livro físico, você vai no meu site, natanbezerra.com.br. No livro físico tem lá, ó, você clica, tem a paginazinha, vai no WhatsApp, fala comigo e eu mando para você. Mas tem a opção do e-book também, tá mais em conta lá. Eu acho que tô achando que tá muito barato, tem que comprar logo, porque vai aumentar esse preço. Tá na Hotmart, né? O mesmo jeitinho na versão e-book. E tem um curso também, o curso Música e Ensino na Igreja. Uau. Onde eu tô fazendo um vídeo. É rápido, 3 horas ali, mas as aulas curtas, né? Baseada no que o livro fala. Eu acho que seria uma boa aquisição comprar o curso e o livro. E tá baratinho, gente. Mas tá muito barato mesmo. Assim...
É só, como eu não estou mexendo com tráfego pago, porque o tráfego pago tem as taxas de clique, né? Como eu não estou fazendo isso ainda, então estou deixando bem baratinho. Mas se eu for começar a mexer com tráfego pago, Vai porque subir. a cada clique tem um preço que se paga, então eu teria que aumentar esse preço. Entendi. Então, tá muito abaixo do mercado, tanto Então o preço do e-book compra, quanto o preço do compra, curso, né? compra. E outra coisa, Natan, mais uma pergunta. Você também dá palestras em igrejas, você dá estudo bíblico a respeito de Dou, sim. adoração? É baseado nisso aqui, um pouquinho do que eu falei aqui. Eu gosto muito de falar nessa pegada, né, da Sim. importância do ensino para a música. Tem gente boa aí que fala sobre esses outros aspectos do louvor, da adoração, inclusive questões técnicas. Como eu falei, né, eu não sou músico, eu sou ministro de louvor, toco teclado, só canto. Mas eu gosto muito dessa pegada teológica, que foi a formação que eu tenho. Eu tento abençoar a igreja nesse sentido. Então, se você quer, assim, eu gostei dessa percepção, eu quero que o meu ministério de louvor tenha essa preocupação do ensino por meio da música. A adoração é legal, mas eu gostaria que os meus ministros de louvor tivessem essa mentalidade, porque às vezes tem muitos pastores que têm problema com isso. Sim. Ele vai pedir para o músico trocar esse trecho ou outro, aí vai dizer que o pastor está colocando pelo em ovo, que é besteira, que tá tirando a liberdade poética do compositor. E às vezes... Já aconteceu isso, eu já fui chamado em igreja sabendo que o pano de fundo era esse. E o feedback que eu recebo depois poxa, pastor, depois que você deu aquela palestra, a gente não tem mais problema aqui de mexer no repertório, de fazer uma adaptação na música, de tirar a música. O pessoal realmente entendeu a importância que a música exerce nessa questão do ensino, que não é besteira fazer essas adaptações. Sim, então, é nessa pegada aí que eu vou. Né? Então, assim, Natan, você pode vir passar um final de semana na igreja? Eu ministro, esse workshop ele dura mais ou menos umas 3 horas de duração. Mas aí eu gostaria de uma palavra para a igreja também. Aí a gente prega, tem a pregação lá para a igreja, uma palavra no contexto, numa ideia de pregação, mas falando sobre adoração, sobre música também. E dá para fazer uma coisa mais workshop mesmo com o pessoal do louvor. Bacana. Gente, ó, ele traz um workshop, ele traz uma palavra e ainda canta. Pronto. Fechou! Tem o meu EP lá, tá? Tipo isso. O EP Homem Deus, tem o EP Homem Deus, são 6 canções. E aí no livro, no anexo, eu faço uma declaraçãozinha de cada uma das canções, explicando um pouquinho delas, e tem as cifras das canções aí também. Tem o QR Code para acessar, mas no Spotify, se colocar lá Natan Bezerra e colocar o nome do álbum, Homem Deus, você acha 6 canções lá. Muito bom, Natan. A gente Gato, quer te agradecer. a galera quer saber por que esse boné tá aí. Gente, ó. Deixa eu Pegar aqui. Explica aí. Se você assistir lá o episódio lá da iLed, que tá lá, você tem umas 2 perguntas lá. Se você quiser ganhar um boné desse aqui, é só você responder a pergunta que tá lá. O primeiro que responder vai ganhar. Eu nem sei se já ganharam, tem que ver lá. Mas você ainda tem chance de assistir o podcast, responder a pergunta e ganhar um boné desse. O que é a iLed? A iLed é uma companhia de painéis de LED, tanto locação quanto venda. Então, você que está querendo adquirir, você que é ministro de louvor, você que é responsável pela produção do culto da sua igreja, para fazer uma coisa mais bem elaborada, uma coisa mais bonita, que hoje em dia é raro ver uma igreja que não tem um painel de LED. Está aqui uma empresa que eu indico para vocês. Eles Ou vão quer lá, alocar para o seu acampamento. para o acampamento, né? enfim. Quer levar para Hoje, uma programação bacana é um demais. tipo de tecnologia que está cabendo em todas as igrejas. Depois da pandemia, a gente teve um boom de tecnologia, né? A iLed veio para dar um suporte muito legal. É uma empresa de Brasília com um suporte fantástico. É a maior do Centro-Oeste. Eu vou deixar o telefone deles também em contato aqui para vocês entrarem em contato. E para eles fazerem uma visita, eles vão dizer para vocês o que vocês precisam colocar na igreja. O tamanho, qual é P3, P4, P5, para você ter um melhor desempenho em painel de LED na sua igreja, ok? E a gente vai ficando por aqui. Natan, foi muito bom, foi muito edificante te ouvir. Você tem muito conteúdo. Amém. Os seus posts lá tem um certo humor que eu acho que você consegue quebrar aquela coisa, a correção de uma forma bem leve, com que as pessoas aprendam. A gente vai deixar aqui também o canal dele aqui para vocês também, o canal do Natan para você também acessar. Se torne seguidor. Se torne seguidor também do Lumen. @lumen.podcast. O meu é Rick Vilas e o da Keila é... @Keila.vilasboas. Bom demais. Ou não tem ponto não, Keila Vilas Boas, você procura. Deixa eu só falar o que eu esqueci. Eu comecei um projeto agora chamado Pode Pôr no Repertório. Ai, fala. Os episódios estão lá no meu YouTube, já tem 2 episódios lá. O terceiro, segunda-feira, agora vai estar entrando. Então, dependendo de quando você está vendo esse episódio, você já vai ver lá o terceiro ou até outros episódios. A estratégia inicial é a gente fazer uma live no Instagram. Eu recebo convidados, né? E aí eu pego essa live, salvo ela, edito ela bonitinha e jogo no Spotify e no YouTube.
Eu tô percebendo que, como a live do Instagram dá umas picotadinhas no áudio, eu não sei como é que vai ficar isso a longo prazo. Talvez eu transfira pro YouTube, faça a live no YouTube, depois eu edite e jogo no Spotify, jogo... Porque a gente gosta de fazer aquela trilhazinha sonora, aquele negócio. Então eu tô vendo como é que vai montar ainda, continuar a estratégia. Mas é um projeto que iniciou, pode pôr no repertório, a gente tem colocado algumas canções. Por exemplo, o primeiro episódio foi, pode pôr no repertório canções que chamam Deus de você? E aí a gente bate um papo sobre isso lá, Legal. 1 hora e pouco de papo. Muito bom. Tem outro, pode pôr no repertório canções com muitos arranjos, porque tem aquela ideia de que, será que se colocar muito arranjo não já vira aquela pegada de show, fica Quebrar diferente tudo, de né? culto? Música, Aí às vezes o povo nem consegue cantar e fica mais uma apresentação do que um culto. Isso. Fica mais uma performance. do que uma A gente adoração, falou né? sobre isso lá. E o terceiro episódio agora foi, pode pôr, assim, pode pôr no repertório. Aí, a canção é boa, a canção é bíblica e cristocêntrica, mas ela é de uma igreja com doutrinas duvidosas. Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, tem pastor que não gosta que cante o Voz da Verdade, porque o Voz da Verdade não crê na Trindade, né? O Voz da Verdade não Nem defende. sabia. Eles não defendem a doutrina da Trindade, eles acreditam, não crê nas três pessoas. Eles dizem que Jesus é o mesmo Deus, Pai, e o próprio Jesus é o mesmo Deus Espírito Santo que se revela de forma diferente. Tá? Entendi. Aí tem pastores que, por conta disso, não pode cantar nenhuma música do Voz da Verdade. Aí é um papo que eu bato com meu amigo lá, o Elton Muniz, um bate-papo bem legal. Aí, entre outras canções, porque tem um vídeo no YouTube muito polêmico de um pastor, Justin Peters, falando que não pode cantar a música do Hillsong, não pode cantar a música do Jesus Culto, nem do Beto, por conta de algumas doutrinas que eles defendem. E às vezes a música é boa, mas só que as doutrinas deles são um pouco complicadas, então seria bom não cantar. E será que realmente é por aí quem tem que andar? Será que não? Você pode ver isso lá no episódio. Gente, viu aí como é que o papo tem pano pra manga, né? Que já fica... Se inscreva no nosso canal aí, ó. Ativa o sininho, porque tá cheio de gente boa chegando aqui. Estamos chegando ao final desse podcast. Nessas câmeras centrais aqui, a gente se encerra. Gente, vai cantar? Olha a letra para ver se tem embasamento bíblico e se está dentro da doutrina, dos critérios que o seu pastor tem pregado no púlpito, ok? Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau.